Muito bom. Se tiver mais alguém tentando entrar, deixa eu ver, pedindo autorização para entrar. Cara, vocês não se Ó, sentem na Matrix quando o professor passa isso e... Eu me sinto. quando ele começa a mexer, Yes. parece que é Guitar Hero, pô. Mexer o mouse. É o poço, né? Tô olhando para baixo aqui as pessoas que... Caralho, mais de 300 andares. Então tá, agora ficou menos engraçado. Agora a gente vai falar do Proteus Ah. aqui. Então, gente, na aula passada eu tinha pedido para vocês fazerem a distribuição de componentes, né? E aí eu comecei só. Não sei se todo mundo fez, mas eu parei exatamente como estava na aula, então eu vou poder continuar aqui agora. Vou fazer bem rapidinho, só para dizer quais seriam os critérios que eu usaria. Mas se vocês já fizeram, pode manter, tá? Aqui, lembrando que a gente tinha adequado esse projeto para adequado o esquemático, né, para que o projeto pudesse ser feito um layout. Então, a gente botou os encapsulamentos que faltavam, configurou os componentes que faltavam, e agora seria só ajustar tudo aqui na placa. Como eu lembrei, os dois T-blocks, né, que são o J2 e o J3, a gente deixa um pouquinho mais para fora, porque eles vão ter que ser parafusados, né, o fio. O J1 é aquela ligação que vai para o microcontrolador, não necessariamente ela precisa ficar para fora da placa, mas nesse caso eu vou colocar pelo menos numa das extremidades, e aí a gente começa a alocar com base nos componentes. Então o J2 é o que ligaria no relé, então eu vou colocar o relé ali perto. Né? Opa. Relé o meu RL1, vou lá e coloco perto do J2. Ele já até me direciona para fazer isso, né? Por conta daquilo ali, ó, daquelas ligações. Eu vou virar para não precisar ficar cruzado. E aí vocês observam que eu estou botando, ó, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Eu estou colocando os contatos bem aqui perto, e ele está pedindo para eu colocar o comum, né? Sendo que os contatos estão cruzados. Aí eu vou girar o conector J2, tá? Eu vou pegar ele aqui, vou dar um menos do teclado 2 vezes. E aí eu girei ele, só para que ele ficasse alinhado aqui. O passo que está nesse momento, veja que eu não consigo deixar muito bem alinhado aqui, tá vendo? Eu queria deixar mais no meio e tal, só que, né, se vocês entenderam aqui, ó, não consigo alinhar muito bem o componente. Isso é porque ele está com um passo diferente, então eu posso vir aqui no View, ele está com 1 milímetro, então a gente tinha que mudar isso para polegada, né, apertando a letra M. E aí também a gente escolheu um snap não tão grande, né, porque o snap de 50, lembrando que essa ideia do snap é o quanto que ele vai poder avançar os componentes cada vez que eu vou com o mouse, né, ele não fica num passo intermediário, ele sempre vai de 50 em 50 milímetros de polegada. Se eu quisesse uma altíssima resolução, eu poderia colocar 1 ali, ó, então eu poderia ajustar as coisas, ó, com 1 milímetro de polegada, bem livre, bem suave. O problema é que daí, gente, a chance de eu fazer com que as coisas fiquem desalinhadas é muito grande. E aí a gente tem que ponderar. 1 é muito, 50 é pouco demais, né? Ó, se a gente pegar aqui o de 50, vocês vão ver que o espaçamento dele ainda é muito grande. Eu vou pegar um 25, é o que geralmente eu uso, tá? Mas é bom vocês conhecerem essa ferramenta para pensar o seguinte: em alguns casos eu vou ter que ajustar o detalhe, por exemplo, de uma legenda, o detalhe de o quanto que um componente tem que ficar um pouquinho para fora da borda da placa, para ele não ser cortado, né, a trilha dele não ser cortado. Aí eu posso alternar e ir lá para o Snap 5 ou o Snap 1. Mas logo depois volta para o 25, para que a gente consiga manter, né, tipo assim, usa o geral 25 e o 1 e 5 vocês vão usar para ajustes finos, tá? De componentes que vão necessitar disso. Esse aqui é um exemplo, tá vendo? Olha como o conector aqui, a borda dele, tá para fora, né? Se eu botar com o Snap 25, ele fica muito para baixo, ou praticamente aqui, ó, um pouquinho passando da borda da placa, que a borda da placa estava em milímetros. O que eu faço nesse caso? Seleciono o componente, boto aqui em 1, por exemplo, e aí, ó, desço um pouquinho. Tá vendo? Ou 5, né? Se quiser fazer com 5 também daria. Ó. Beleza? Ó, aqui tá mais ou menos alinhado o relé. A outra coisa que vai aqui é o diodo de roda livre, que é um N4148. E eu giro ele também para não ficar desalinhado. O diodo, olhando lá no meu circuito, né? Depois do diodo vem
Agora sim tem o LED e o resistor, que são o resistor R3 e o LED vermelho. O LED vermelho. Daí eu vou colocar ele mais aqui, ó, para dizer que, para indicar o funcionamento do relé, né? Vou deixar ele pertinho do relé. Resistor R3, que é o limitador de corrente dele. Vou botar aqui. Ô, Adriano, a seta amarela ali é o terra? Não, a seta amarela é uma indicação de onde, na média, o meu componente tem que ir para ficar próximo dos demais. Se tu olhar ali, ó, há uma tendência que se eu seguir aquela seta amarela, eu vou fazer com que o resistor fique mais perto do terminal C1 do relé. Tá. Tá? Então aí eu vou, tipo, ele me orienta, olha, cara, se tu quiser melhorar as coisas, vai indo para lá. Entendeu? Ah, entendi. Ó, tá vendo? Ó? Esse seria o melhor ponto, ó, o ponto médio entre os dois. Ó. Se eu colocar o resistor exatamente no meio, veja que a seta verde para os dois está no meio, né? Sim. Mas, tipo, isso é uma forma de tu ficar analisando o teu componente e vendo onde dá para melhorar, por exemplo. Ele tá dizendo aqui, talvez se eu fizer isso aqui vai melhorar. O LED, talvez se eu jogar mais para o meio, né? Vê que todas as setas vão mudando, né? Todas as setas influenciáveis vão mudando. Olha como o LED muda também, né? Aham. Mas é só um indicador, assim, para te poder ver na hora de arranjar os teus componentes qual seria uma boa abordagem, tá? Na prática, ele não faz muita diferença. Aí tem o roda livre, tem esses dois que eu já coloquei. Agora sim, vem transistor e resistor R1. Transistor vai aqui. Posso botar ele aqui, ó, porque o R1 vai... O R1 vai aqui, ó. Opa, o snap está em 5, né? Vou botar em 25 de volta aqui. Então, ele aqui. Beleza. Daí agora tem o... Depois dele tem o R2 e o opto. Eu coloco o opto aqui embaixo. Ligado no R2. Ô, professor, Pode falar. uma dúvida rápida. Quanto aos componentes ficarem muito próximos, assim, eu nunca colocava assim tão próximo, porque eu pensava, será que não vai, tipo, bater um no outro e daí eu não vou conseguir colocar? Como é que eu crio essa noção, assim, de espaço aí no Proteus para... Aí a gente vai ver isso agora, daqui a pouco, que é assim, a gente pode colocar essas tolerâncias do que a gente considera próximo, né, na hora de especificar as regras do layout. A gente vai ver isso daqui, tá. tá? Mas aí, realmente, assim, tu pode imprimir isso em papel, é sempre uma técnica boa, a gente faria isso em aula lá, né, a gente imprimiria o layout em papel para colocar os componentes em cima e verificar na prática mesmo, com os componentes reais. Porque lembrando, tudo isso aqui, né, aqui tem a legenda, né, a serigrafia, né, em azul claro, dizendo como que é mais ou menos a sombra do componente na placa, né, tipo, para representar aí o tamanho dele, tudo, mas nada substitui, né, nada pode ser tão bom quanto eu realmente ver os componentes na placa. Então, eu imprimir num papel, colocar um isopor em cima e furar e colocar os componentes sempre é a melhor abordagem antes de eu mandar fazer uma placa, tá, gente? Se possível, sempre tendo uma impressora em mão, né? Uma impressora em mãos aí, uma impressora normal, é sempre a melhor técnica mesmo. Tá? Então, aqui eu já botei os resistores. Falta o quê? Falta... Aí, aqui, essa entrada R2 vai para o meu microcontrolador. Correto? Por isso que ela está vindo aqui para baixo, e todos os outros pinos, tá vendo? Então parece que não faz sentido eu deixar ele aqui embaixo, talvez vale mais a pena, esse conector aqui que vai para o microcontrolador, né? Deixar ele aqui, né? Assim, ó. Tá vendo? Deixar ele mais ou menos aqui. Esse cara eu vou afastar um pouquinho ele, daqui a pouco eu explico o porquê. E aí agora vem a minha fonte.
Lembrando que esse aqui é o conector da fonte, né? Então, eu vou até fazer o seguinte, gente, eu vou passar esses dois componentes para o lado de cá. Não, vou deixar aqui mesmo, tá certo? Vou deixar ele aqui. Esse cara, eu vou passar para o lado de cá. Tá? E o meu conector da fonte, eu vou botar para o lado de cá. Para o lado esquerdo aqui no meu projeto. Porque daí eu consigo moldar a minha fonte aqui, ó. Tá certo? Que são os componentes que faltam, né? Então, são os diodos. Ó. O diodo de roda livre, né? Da ponte, perdão. Vai um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Certo? Vou botar eles bem próximos um do outro. Parou de compartilhar a tua tela? Não. Ela travou? Deixa eu ver. 12. Deixa eu voltar para ver. Parou aqui. Para de compartilhar aqui também. Deixa eu ver se eu... Agora voltou? Aqui tá funcionando. Agora voltou. Voltou? Tá. Deixa eu ver se eu travei nela agora, né? Tá. Então, beleza. Então, tá aqui. Lembrando que sempre quando eu viro o componente, gente, ele vira a legenda também. Então, tá vendo aqui, ó? O D2 ficou embaixo, enquanto o D4 em cima. Eu vou botar sempre em cima. Então, eu vou pegar esse cara, vou convencionar no meu projeto, né? Que a legenda vai ficar em cima. Então, agora sim, tá tudo meio que alinhado aqui. Tá. Então, D2, D4, D5 e D3. Essa é uma coisa que num projeto final não seria legal deixar desse jeito. Produto assim, né, que vai para a série. Olha para a legenda aqui, vê qual é a sequência que foi aqui, corrige lá no esquemático, tá? Porque daí quando a manutenção bater o olho aqui no teu equipamento, ele vai ver que os diodos estão em sequência. Seria D2, D3, D4, D5, por exemplo. Né? Não D2, D4, D5 e D3. O LED, esse LED representa... Aliás, antes do LED, né? Botar o dissipador, o regulador de tensão, né? Ele vai ficar para fora da placa. Posso botar ele aqui. Lembrando, tá, gente? Essa parte aqui, ó, da serigrafia, ainda não é o dissipador, né? É a partezinha metálica que vai no dissipador. Então, a gente sempre coloca ele bem na borda da placa. Entendeu? O dissipador vai estar ligado para cá, né? O dissipador estaria aqui, ó. Aí falta esse cara, que é o filtro da saída, né? Tem esse daqui, que é o outro filtro, que é aquele resistor que a gente estava conversando ontem com o Luca. Então, como ele é um resistor de filtro de ruído, não necessariamente ele precisa ficar aqui na saída. Aliás, o objetivo dele é ficar próximo não ao regulador de tensão, mas sim ao equipamento, o microcontrolador. Então, olha só, eu posso botar aqui, por quê? Porque aqui eu tenho um pino de GND e também tenho um pino de 5 volts. É isso que seriam os pinos 2 e 3 do U2, correto? Só que se eu filtrar aqui, gente, através de trilhas, o Proteus pode fazer um roteamento muito grande até chegar no conector dos 5 volts, que seria para alimentar o microcontrolador. E aí, ali no meio do caminho, pode surgir um ruído. Tá? É uma recomendação que a gente sempre coloque o filtro perto do componente que deve ser protegido, né? Onde eu quero evitar a suscetibilidade de ruídos. Então, na verdade, eu devo colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Bem pertinho dos pinos 1 e 3 desse J1, porque lembrando que o J1 é o que iria lá para o microcontrolador para alimentar ele, e aí aqui eu tenho E o pino 3 seria o pino do meio, né? O 2 seria o que aciona o relé, tá? Então aqui ficou esse daqui, vai faltar agora só o LED de indicação de funcionamento da minha placa e o resistor. Tá? Eu vou mostrar como é que a minha placa ficou, a distribuição dos componentes. Certo? Vou dar uma diminuída nela. Ó. Salva, 3D, tá ela aí, bonitinha.
né? Tem muito espaço aqui para o lado ainda, né, gente? Então, até olhando ela agora, eu poderia fazer o seguinte, né? Poderia pegar esse jogo todo aqui, ó, botar para cá. Vamos ver se roteia, né? Mas daria para botar tudo para cá, descer um pouco esse bloco aqui e dar uma diminuída um pouquinho mais na placa. Ó, olha no 3D, ó, bem melhor. Pelo menos, se rotear, ficou bem melhor, né? Muito bem. Aí eu venho lá, salvo e vou tentar fazer o roteamento. Aí vem os detalhes, né? A gente já tinha separado que era trilha... Oi? Tá. A gente já tinha separado que era trilha de Power e Signal, né? Então, agora aqui nas configurações, gente. Ó. Primeira coisa, então. Agora eu acho que todo mundo começa por aqui, né? Design Rule Manager, essa opção aqui. Uhum. A gente vai fazer algumas coisas. E agora a primeira que a gente vai fazer é aqui, né, gente? A gente vai botar as tolerâncias de fabricação. Tá? Essa, na outra aula a gente falou rapidinho, né? Agora a gente vai mudar mesmo, tá, gente? Aqui, ó. Essas distâncias que o Proteus coloca são muito pequenas. Elas consideram a fabricação de alto padrão, né? Como se fosse mandar para uma fábrica que tem uma alta qualidade, né? De fabricação. Então as tolerâncias podem ser bem baixas. Não é o caso de eu fazer uma placa no PI, não é o caso de eu fazer uma placa em algum fabricante mais barato, né? Ou fazer, às vezes, até com uma máquina de prototipagem. Então, eu vou mudar aqui, ó, para T20, os dois primeiros. Lembrando que os primeiros aqui são... Pad é a ilha, tá, gente? E trace é trilha da placa. Então, pad clearance seria a distância entre duas ilhas. O segundo parâmetro é a distância entre uma trilha e uma ilha. E o terceiro parâmetro é a distância entre duas trilhas. Veja que esses três parâmetros, o que eles influenciam na placa é a tolerância de fabricação da camada de cobre. Porque trilha e ilha é cobre, né? Os últimos dois parâmetros, então todos esses três eu vou botar 20, tá, gente? Os últimos dois parâmetros são o quê? Borda. Esse é aquele, como a gente falou ontem no atendimento, né? Vou jogar um 30, porque se for fazer um protótipo, quem corta a placa é eu na serrinha, né? Então a tolerância é bem alta. E graphic é a tolerância da legenda. Que, dependendo da placa, isso não muda muito. Ou, pelo menos, legenda não curto-circuita nada, né? Então eu posso deixar o que está ali, para essa placa. Quando eu clico em OK, acontece o seguinte. Ele vai checar e verificar se tem algum erro. Aqui eu não estou conseguindo ver. Ah, tá. Sim, se eu botar isso aqui em cima, talvez eu veja melhor. Eu não estou conseguindo ver se gerou algum erro, tá? Ele não está aqui quando eu olho aqui do lado aqui, ó, Design DRC, tá? É Design Rule Check, ou seja, checagem das regras de projeto, né? Nenhuma regra foi infringida. Tem o X com 34 missings aqui, que são as conexões, porque não tem trilha nenhuma ainda feita, né? Mas veja que ele não apitou nenhuma vez dizendo que tem trilha muito próxima uma da outra, tá certo? Vou subir um pouco mais. Então eu volto lá para o Design Rule Manager e boto tudo para 25. Tudo que eu digo, os três primeiros parâmetros que são do cobre, né? Agora ele deu 8 erros. Quais são os erros que ele apontou? Primeiro, esse cara aqui, ó. Esse esse transistor, os próprios pinos dele já são muito próximos. O Proteus botou essa bolinha e significa o quê? Olha, cara, posso até tentar rotear, mas a tua placa provavelmente tá fora dos teus parâmetros de tolerância. Então, quando tu fabricar essa placa, talvez gere um curto aí, né? Duas trilhas fiquem curto-circuitadas ali. E as próprias ilhas desse componente, né? Esse daqui também, ó, o diodo D6. Esse daqui também, ó, o conector SIL, né, que vai para o microcontrolador. Conector também que vai para o do regulador de tensão. Então, na prática, o que acontece? Se esses caras podem curto-circuitar e são componentes comuns de qualquer projeto, ou eu troco de fabricante de placa, né? Ou eu vou criar encapsulamentos e usar encapsulamentos mais afastados. Não é uma boa prática, tá, gente? Porque eu teria que esgaçar os pinos dos componentes para poder soldar. Nesse caso, o que eu vou fazer é diminuir a tolerância para um pouquinho menos, né? Vou botar aqui 23 em cada uma e vamos ver se ele ainda apita. Ainda deu 8 erros. Vou botar 21. 8 erros ainda. E boto 20. Não dá mais erro nenhum. Então, realmente,
o mínimo que eu devo deixar nesse projeto é 20, tá? Agora vem um detalhe que é bastante importante, vocês se atentarem nos quase todos os projetos que vocês forem fazendo no Proteus antes de virar um produto comercial, que é o fato de o Proteus considerar que vocês vão utilizar um circuito integrado, um CI, com pino, com soquete, tá? Ou seja, sabe que o CI ele tem aquele porta-CI, né? Aquele componentezinho que tu pode soldar na placa para colocar um CI em cima. Vocês já viram, né? Deixa eu pegar um Arduino para mostrar. Ó, se dá para ver, tá travado na minha imagem, né? Na apresentação, deixa eu tentar mudar aqui. Sim, tá. Não, mas dá para ver, professor, se a gente colocar aqui do Se lado. mudar também, né? Eu alternei aqui, ó. Se vocês olharem aqui, por exemplo, o Arduino, o chip que tem aí no meio, né, é o ATmega 328, né, que é o microcontrolador. Esse cara, ele não está soldado na placa, ele tem parece uma outra coisa embaixo dele. Essa outra coisa, eu vou tirar aqui com a caneta para não ter que pegar uma chave de fenda, mas o certo seria uma chave de fenda, tá, gente? Vou apertar aqui com a caneta, apertar do outro lado aqui com uma tampa de bico. Lembrando, a gente só pode fazer isso, né, por conta do Covid. A culpa é do Covid, senão eu teria que usar uma ferramenta certa. Em caso de apocalipse zumbi, vocês usam uma caneta para fazer isso. Aí eu apertei e eu consigo tirar o chip aqui. E o que tem aqui embaixo é o porta-CI, né? Isso, e peçam para um adulto fazer também, né, na casa de vocês. Então, o porta-CI, ele tem até uma informaçãozinha aqui do lado para dizer que ele é como que tu deve colocar o chip em cima, que é essa meia-lua que tem em cima do chip, né? Mas qual que é a ideia do porta-CI, tá, gente? É que esse componente é caro, né? Ele é caro, ele pode ser programável, e assim, o porta-CI, o que a gente chama de socket, ele é uma fração mínima do preço do chip. Aí é justificável tu ter essa abordagem. Ele também é um componente que, já que tu programa ele, tu pode programar ele ISP, talvez o Edson já tenha falado para vocês, que é o In-System Programming. Esse cara aqui, ó, tem até o conectorzinho ICSP, tá? Essa coisinha que tem aqui é para vocês poderem programar o firmware do microcontrolador do Arduino, né? Porque lembrando, o Arduino a gente programa, mas na verdade a gente só programa o Arduino porque já dentro desse chip já tem um programa que é o firmware, né? É um programinha básico que permite que ele possa jogar para a memória um programa para executar alguma coisa via o conector USB. Mas o primeiro programa, como é que o primeiro programa chegou aqui dentro? Através de um gravador de CI. Aí esse gravador de CI, ou pode ser ICSP, porque esse chip permitiria essa jogada, ou então tu faz o seguinte, tu tira o microcontrolador, coloca num dispositivo que vai gravar o CI, depois tira e bota aqui de novo. Isso é uma abordagem muito comum em produto comercial, né? Não quer dar a possibilidade para o usuário baixar ou botar um programa novo. E aí, nesse caso, se tiver que trocar o programa da máquina para um novo firmware, geralmente o pessoal fazia isso, tirava o chip e colocava um novo, né? Então, isso é bem comum para esse tipo de solução, né? E para protótipo, né? Imagina, a gente sempre vai ter que usar essa abordagem aqui. Ou seja, gente, usando porta CI, vocês nunca vão... Queimou o CI, queimou o circuito integrado do teu projeto. Vai fazer o quê? Tu vai lá e vai arrancar o CI na mão e vai colocar um novo sem ter que soldar. Então, o Proteus imagina que toda vida que vocês forem utilizar um CI, vocês vão usar um CI com porta CI. Vocês nunca vão querer soldar, tirar um componente e soldar um novo, tá? Por que eu digo isso para vocês, gente? Porque se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar de perto só essa parte do meu projeto. Agora sim eu vou voltar para a apresentação. Deixa eu ver, não. Olha só. O CI, gente, ele tem o diodo aqui, ó. Essa parte cinza é a ilha. É o furo da ilha, tá? E a parte lilás é a parte de cobre. Veja quanto de cobre tem no diodo aqui, tá vendo? Olha quanto de cobre tem no capacitor. No conectorzinho aqui. Agora olha o quanto de cobre tem no CI. Percebem que é bem menos aqui a camada? Sim. Por quê? Porque o Proteus pensa o seguinte, olha, o usuário vai usar sempre porta CI e ele vai usar, quando for circuito integrado, vai ter muita trilha para ser roteada. Então é importante, gente, eu deixar pouco cobre, já que o cara nunca vai ter que dessoldar, e aí, se eventualmente precisar, o Proteus pode usar esse espaço no meio de duas ilhas para rotear uma trilha.
Percebem? Veja, não tem espaço para rotear entre dois pinos desse cara. Mas tem espaço para rotear aqui. Tá vendo? Aqui não tem. Aqui tem. Porque o CI, o Proteus tem essa abordagem. Aí tem alguns problemas disso, tá, gente? Se um dia vocês fizerem um projeto que deveria estar usando porta CI, vocês economizarem dinheiro e colocarem o CI ali, queimou o CI, ou vocês vão jogar a placa fora, ou vão fazer uma grande caca, como diria o Jean. Porque na hora que for tirar o componente, essa ilha aqui de cobre, aqui, ó, que é uma camadinha muito pequena, na hora que botou o ferro de solda, apertou o sugador, ela arrebenta tudo. Vocês vão ter que ficar raspando com estilete, um pedacinho da trilha, puxando estanho. É uma gambiarra medonha. Então, estejam cientes que se usarem esse cara, não dá para trocar. E outra coisa, estejam cientes que o teu processo de fabricação tem que ser muito bom. E aí não é o caso, em geral, dos protótipos que a gente faz no IFSC ou em qualquer lugar. Por quê? Porque a broca não é exatamente a mesma que o cara ali que o Proteus me teria, né, de resolução. Vai ser uma broca, às vezes, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Geralmente um pouquinho maior, né, que senão não entra o pino. A tolerância de fabricação é muito grande, então pode ser que a minha ilha suma, né? E também, a minha tolerância sendo grande, eu não quero que passe uma trilha aqui pelo meio. Veja, uma trilha passando aqui pelo meio deixaria uma margem muito pequena dos lados. E é muito provável que se eu deixar uma trilha passar aqui pelo meio, vai curto-circuitar tudo, tá? Então, o que acontece? Projeto em geral. Vou fazer um projeto no Proteus, é um primeiro protótipo, ou vou fabricar ali na Digicart em Nova Trento, alguma coisa assim, né, que a tolerância de fabricação talvez não seja tão boa. Eu vou, antes de seguir aqui para o roteamento, eu vou mudar as ilhas da minha placa. Aí tem duas maneiras de fazer isso, tá? É o seguinte, eu posso clicar com o botão direito sobre qualquer ilha e ver as especificações dela. Direito, editar o pino aqui, ó, edit pin. Ele vai dizer para mim aqui as especificações desse pino. Nesse caso, olha o nome do pino aqui, ó, em style, tá? Lembrando, layer, todas as camadas, porque eu furo, né? Se for uma placa face simples, ok, ele vai só fazer de um lado mesmo. Mas caso seja uma placa face dupla, todo furo, todo pino, ele está dos dois lados da placa, porque o estanho vai entrar pelo furo metalizado e vai gerar uma camada entre os dois lados da placa, né? Então, é sempre all. O estilo seria o tipo de furo, tá vendo? Ó? É um fiducial, é um furo M1, M2 3.2, e aí tem outras especificações aqui que são do Proteus, tá? Mas veja que o nome padrão que tem aqui no pino do microcontrolador é DIL-CC, ou seja, DIL, que é Dual Inline, né, que é o nome do CI, CC de circular, tá? E esse cara aqui, ó, deixa eu cancelar, clicar com o botão direito. Esse carinha que é o único pino quadrado, que geralmente Proteus mantém o primeiro pino, né? Quadrado, ele é a mesma coisa. Se eu clicar com o direito sobre ele, editar o pino, o nome dele é DIL-SQ, ou seja, Dual Inline Square, de quadrado, né? Apesar de que o formato dele aqui. Os outros pinos, gente, ó, de outro componente qualquer. Se eu for aqui em editar o pino, olha o que ele me coloca. Esse cara, C de circular, 90-40. O que é o 90-40? 90 de diâmetro externo, 40 de diâmetro interno. Ou seja, o furo é de 40 mils, né? E o diâmetro externo, 90 mils. Ou seja, a diferença entre um e outro, 50. A borda de cobre tem 25 mils. Né? Porque tem assim, ó, 25, 40, 25. Total 90. Se eu pegar qualquer componente, ele vai me dar essa especificação. Por exemplo, aqui o capacitor é a mesma coisa. DIL 7030. Tá? Muito bem. Olha que interessante agora. Eu teria que mudar as ilhas desse cara. Tem que fazer uma por uma? Não. Essa legenda que eu falei para vocês ali, o C4030, C9030 ou DILCC, é só o rótulo que o Proteus usa. Tá? O rótulo para quê, gente? Para esse modo aqui. Ó. Se vocês vierem aqui pelo lado, tem um modo PIN aqui. Ó. Tá vendo? Round True Hole Pad Mode, tá? Que é o modo das ilhas. Clica nesse cara e ele vai mostrar para vocês todas as ilhas dessa versão do Proteus que ele já tem cadastradas, como se fosse uma biblioteca de componentes, só que é uma biblioteca de ilhas. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Essa biblioteca de ilhas aqui, ó, ela tem
Uma delas aqui, eu posso criar novas, tá, gente? Isso aqui é interessante vocês saberem também. Eu posso vir aqui em Create, na letra C, e criar uma ilha que é específico do meu projeto. Ah, eu tenho lá um componente que ele tem o tamanho de uma tampa de garrafa d'água mineral, e é uma coisa que o Proteus geralmente não usa, mas eu preciso disso aqui no meu projeto para botar um determinado sensor, ou para prender uma garrafa de água, vai que é um sensor eletrônico, né, para alguma coisa de uma garrafa de água, sei lá. Tu pode ir lá e criar o teu componente, dá um nome para ele. Ó, eu digo que ele é circular, põe o nome dele, tampa, ok. E aí ele vai me pedir algumas coisas. Essa tampa tem o quê? Diâmetro dela. Puta, agora isso aqui é TH, né? Posso botar em milímetros. Isso aqui deve ser o quê? Isso aqui deve ser uns 25 milímetros. 25 mm, ele já entende, tá? O drill mask é a máscara do furo, também é 25 mm, ou ela tem que ser um pouquinho maior, a gente já vai ver. E aqui o drill hole, 25 mm. Aliás, como é uma ilha, eu vou ter que botar o diâmetro um pouco maior, ou seja, a camada de cobre, né? Então eu vou botar 30. Tá? Ok? Feito. Se eu pegar ela aqui, a tampa agora, eu posso até botar no meu projeto aqui, ó. Vou enfiar uma tampa de garrafa mineral aqui. Ele vai dar um monte de erro, mas tá ela aqui, tá vendo? Se eu olhar o meu 3D, tá ali o buraco da tampa da garrafa de água mineral. Ali o erro que ele disse, né? Eu tava cortando o resistor ali. Mas imagina, poderia ser um sensor, eu vou com o RK-Xiaomi, né? Vou fazer uma garrafa d'água inteligente. Só que vai ser uma garrafa da Imperatriz com uma placa em cima. Tá aí. Consegui moldar um furo, né? Nesse caso não é o que eu quero, então deixa eu dar um Ctrl Z aqui para apagar ele. O que eu quero, na verdade, mostrar para vocês não é como criar, e sim como editar um furo. Então, vocês podem pegar aqui, por exemplo, o furo DILCC, como a gente viu, é o furo do CI, e clicar na letra E, ou, então, botão direito, Edit. Ele vai ter aqui os parâmetros desse cara. Diâmetro dele, 50. Furo e máscara, 30. O furo, então, do CIzinho é 30. Esse geralmente eu não mexo, né? Se eu mexer nisso aqui, tentar diminuir, pode ser que o CI não entre. Agora, o diâmetro, eu já vi que 50 é muito pouco. Veja, com 50, é como se a borda de cobre tivesse 10 milésimos de polegada, né? 10 mils, né? Porque daria 10, 30, 10, total 50. Vou mudar para 70. Tá? Primeiro, antes disso, eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer quando eu editar. Tá aqui. Eu vou clicar no DILCC e vou editar. Olha o que vai acontecer com a ilha, né? Pronto. Já aumentou. Já está muito mais parecido com os demais componentes. Já dá para soldar e tudo mais, tá? Só não vai passar o CI pelo meio. Sempre lembrem de fazer isso, tá, gente? E, claro, eu editei a ilha redonda. Eu tenho que fazer a mesma coisa com a ilha quadrada. Então, eu venho aqui, Square, né, que é o de baixo. Tem o Adriano, por que tem uma ilha quadrada? Isso é da própria biblioteca do Proteus. Não é necessário, tá? Se vocês quisessem fazer na mão, poderiam substituir ela, mas Proteus provavelmente faz isso para te indicar, caso tu não coloque legenda, qual que é o primeiro pino. Tá. Né? Porque tu pode olhar e orientar se tu não tiver legenda. Né? Entendi. Tá? Porque não tem uma explicação técnica, assim, não há motivo, não há nenhuma característica elétrica que favoreça isso, tá? Uhum. Eu vou editar esse também, vou botar 70 de aresta, né? Ô, Adriano, quando tu edita esses diâmetros, ele altera para todos os... Altera o padrão ou é só nesse projeto que ele altera? Ele altera para esse projeto. Tá. E, pelo que eu sei, é para esse projeto. Até depois podemos conferir, mas em geral eu sempre tenho que fazer isso em todas as aulas, tá? Eu nunca me lembrei se entre um semestre e outro eu uso Proteus diferente, mas em geral... Professor, mas tinha a opção do local e do update edit. Ah, tem isso? Ah, legal, Update default. Ah, não, isso é para te atualizar todos, né? Sim. Eu acho. Mas vamos ver, pode ser depois aí que a gente pode lembrar de ver isso na próxima aula, já que tá todo mundo usando o mesmo computador, né? Ó, então aqui ele já ficou com a ilha grande. Tem uma alternativa, que é outra de fazer isso, que é o seguinte, que muita gente usa, e para soldar eu vou dizer que eu acho legal. Se o teu projeto tiver poucos CIs, vale a pena, tá? Porque, claro, gente, se o teu projeto tiver um CIzinho de 6 pinos, é fácil de fazer manualmente. Agora, se tu tem vários microcontroladores, cada um desses tem 28 pinos, a melhor abordagem é que eu acabei de mostrar para vocês. Com 2 edições, né, vocês alteram todos os pinos de componente, tá? Vocês alteram, aqui nesse caso aqui, daria para fazer o quê, então? Qual seria a alternativa? Eu pegar essa ilha aqui, ó, que é a ilha oval, a ilha de pad. Eu vou botar uma para mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é muito legal, por quê? Porque essa ilha, eu vou botar uma para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se Slim Deal é muito pequeno. Essa daqui. Eu vou usar essa daqui. Ó. Se eu botar exatamente em cima,
ele substitui, tá vendo? Eu vou botar todas elas assim. Isso aqui, essa ilha aqui é legal por quê? Porque quando vocês vão soldar, o protótipo principalmente, né? Vocês vão com ferro de solda em algum... Vocês vão apontar o ferro de solda para algum lugar. Nunca é aqui do lado, porque o componente está muito próximo, né, às ilhas. Vai com o ferro de solda aqui, ó, em cima. Então ela consegue espalhar bem a solda de maneira oval. Quando é uma solda mecanizada, né, que é aquela solda por onda, aí não, aí geralmente não precisa ser oval, tu pode fazer circular. Porque a solda não vai vir por um lado, né? Não existe ferro de solda, existe um banho de estanho derretido, né? E liga derretida. Mas para alguns projetos isso aqui pode ser interessante. E tem projeto comercial, né? Às vezes vocês olham, esse daqui, por exemplo, ó, o próprio Arduino, a ilha dele é oval. Não sei se dá para ver aí. Tá, Né? dá sim. Então, eventualmente, para alguns projetos pode ser interessante. Tá? Aí, lembrando que ele sendo uma ilha oval, ele tem mais parâmetros, né? Altura e largura aqui. Ó. Até posso botar um pouquinho mais largo, talvez. Vou editar para 13. Opa, não é o outro parâmetro, perdão. O Y. Eu vou editar. Esse aqui, ao invés de 13, é 10. E esse aqui eu vou botar 7. Ó. Tá vendo? Posso fazer essa edição da ilha oval também. Se eu olhar no 3D, para ver como é que ela ficaria sem o componente, vem aqui no 3D. Onde é que está a opção que eu tiro a visualização dos componentes? Aqui embaixo. Show component. Ó, tirei. Ó como é que vai ficar o 6 ali, tá vendo? Então a placa tá legal. Essa é a modificação que eu sugiro vocês fazerem em todos os projetos, principalmente PI, coisa assim, né? Pode falar. Consegue mostrar de novo onde que vê o 3D? Uhum. Aqui em cima tem Open, novo projeto Open, salvar, fechar. Aí tem uma casinha, que é o homepage, modo esquemático, modo layout e depois tem... 3D Visualizer. Isso aí. E como é que E aí, tira o... aqui embaixo, ó, componentes? aqui embaixo, quando está no 3D Visualizer, Aham. tem a última opção azulzinha, é Show Component. Tu coloca que legal. Ó, se eu botar de lado, inclusive você pode mudar aqui nesses anteriores, você pode ver as perspectivas, né? Ó, top, superior, inclinada, lateral, ver algumas perspectivas, né? Rodar totalmente a placa, né? Caso tu não queira ficar usando aqui o mouse, que ele realmente é muito ruim, né? Mas tem uma outra coisa que é muito legal dele, que é esse aqui, ó. Quer ver? Eu vou botar assim de lado. Esse aqui que seria a altura dos componentes da tua placa. Ó, ele criou uma camada dizendo o seguinte, olha, se eu for pegar o componente mais alto do teu projeto, tu tem que pensar num gabinete que tem esse espaço azul aqui, ó. Entendeu? Entendi. Minha placa não poderia ser mais slim que isso, por conta do capacitor, do relé e dos T-blocks. E também o regulador de tensão, né? Então ele te dá essa ideia do monobloco da tua placa. Ó, se eu botar os componentes ali. É bem legal. E também tem o auto spin. Esse que eu queria habilitar, eu acho que é Ctrl S. Apertando Ctrl S, ele fica girando assim, sozinho. Beleza? Muito bem, agora eu vou fazer as trilhas da minha placa, já especifiquei a largura, disse qual que é a ilha desse cara aqui, eu venho aqui e, aliás, em Design Rule Manager, e vou para o Net Classes, tá? Vamos lá, de novo, placa face simples, então eu vou tirar aqui o top Cooper e vou deixar os dois lados como bottom, ou então, já de cara eu faço com os dois, né? Ou boto um deles como nono, não tem problema. Em Power, vai ter alguma energia sendo consumida, a gente viu lá na aula passada, né, o quanto de corrente passa por trilhas em mils, né? Eu vou botar um T20 para Power e para Signal um T15, tá? Que estaria dentro do que a gente viu de corrente lá para esse projeto. Salvei e vou mandar rotear. Veja, tem 34 trilhas perdidas, vamos ver agora quanto que vai. Para mandar rotear, auto-router, iniciar o roteamento. Tem 3 trilhas que ele não está conseguindo fazer aqui no meu.
Eu não vou mexer no número de tentativas, nada, só vamos ver no final quais são essas 3 trilhas para ver se dá para rearranjar. Qualquer momento vocês podem apertar o ESC, tá, gente? Que daí dá para recomeçar o projeto. Ó, ele está dizendo para mim que o que falta é esse cara, ele não consegue fazer esse cara chegar aqui. Que seria o quê? Seria provavelmente a alimentação do CI, né? Que é o VCC. Aqui, né? Acho que é o VCC. É. E é isso, é a única ligação que faltou, tá? Nesse projeto, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que faz o jumper. Não vou mandar rotear de novo, tá? Vou deixar ele do jeito que tá. Detalhe, depois eu mostro como é que faz o jumper, tá? Mas, por enquanto, o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente coloca a malha desse projeto aqui, tá? Façam o seguinte, ó. Aí ele ficou até com a placa bem maior pro lado de cá, eu vou dar uma diminuída nela. Ó, do jeito que a placa tá agora, ela vai ficar desse jeito aqui. Ó. Professor, desculpa, Pode mas falar. como é que tira o top copper? Aqui, router. ó. No roteamento, tu vai pegar e tu vai fazer isso daqui. Em Design Rule Manager, Net Classes, nessa aba aqui, tu vai desabilitar tudo que tiver top aqui. Então aqui tem que estar bottom para os dois. E aqui, ó, isso é para as trilhas de alimentação, né? De power. Tu vai fazer a mesma coisa para as trilhas de signal. Se tiver vermelhinho aqui, muda para bottom copper. Isso antes de rotear, tá? Ok. Se ela já roteou, aí tu dá um Ctrl Z para apagar o roteamento e faz isso. Aí quando clicar em OK, aí tu mandando rotear, ele não vai fazer nenhuma trilha na parte de cima, tá? Tá, obrigado. Beleza, gente? Ó, do jeito que a placa ficou, ela vai remover bastante cobre, né? Aí é aquela história. Uma placa, placa de circuito impresso não é assim, né? Vem uma placa virgem e lá na fábrica vem um cara e põe uma camada de cobre. Não, o processo de fabricação é a placa virgem já vem cheia de cobre, sempre preenchida com cobre, e o que todas as fábricas fazem é remover material. Seja por processo químico, de corrosão, né? Pode ser ácido muriático ou percloreto de ferro em protótipos, ou por usinagem. Ou seja, remover cobre é um processo caro, né? E eu dizia assim, pô, minha placa vai pouco cobre, estou economizando cobre. Não, na verdade, vai assim, deixar mais cobre na tua placa e remover cobre, não importa. O cobre vai estar na placa ou no lixo, né? O que muda é o preço para remover o cobre, né? Então, o ideal é a gente talvez usar algum artifício para aproveitar todo esse cobre. Um dos artifícios, gente, é usar a malha, tá? O que seria a malha, tá? Eu pego aqui, ó, com a minha placa feita, e vou pegar essa função que tem aqui do lado, ó, que é o Zone Mode, tá? A gente já passou por alguns pontos aqui, né, gente? Só para relembrar. O primeiro é o Component Mode. O segundo é o Package Mode. O Component Mode, veja que está vazio, porque eu já botei todos os componentes no meu projeto. Package é só para dizer quais os encapsulamentos que eu usei no meu projeto. Track Mode, as trilhas que estão disponíveis para o meu projeto, tá? Dot, via, a gente vai ver daqui a pouco. As ilhas aqui embaixo. Ilha é o que está em lilás. Pad, que é esses daqui que está em vermelho, seriam, digamos, as ilhas SMD. Lembrando que se é SMD não tem furo, né, gente? O componente fica em cima. Então, por isso que ela tem uma camada só. Nesse caso é a camada vermelha. Porque geralmente num componente SMD ele fica na superfície da placa. Veja, essa daqui é uma placa mista. Eu vou até compartilhar a tela para vocês. Aqui, ó. Essa é uma placa mista, porque alguns componentes são PTH e outros são SMD. O CI, que a gente acabou de ver, PTH. Ele tem furo do outro lado, né? Mas veja esse CIzinho aqui do canto, talvez dê problema. Tá o meu indicador aqui, ó. Bem aqui. Não sei se dá para ver que é um CI, mas aquilo ali é um SMD, que do outro lado não tem furo, né? E o processo de fabricação, depois eu vou tentar gravar com o microscópio e mostrar para vocês, mas o que acontece é o processo de fabricação mais robotizado, porque o que acontece eu não preciso, o furo ele serve para, inclusive, na montagem eu guiar, né? Então, uma pessoa que vai fazer a montagem manual, com aquele furo, ela basicamente encaixa como se fosse um Lego e depois ela vai para a soldagem. O SMD, as trilhas são muito pequenas, então o componente tem que ser, a placa tem que ser montada e soldada de maneira automatizada, né? Acho que o Carlos disse que perguntou uma parada, vamos ver aqui.
Legal, parece concepção de tempo em 3 dimensões. Poço, filme, não se vê com a mãe, fica a dica. Peçam para um adulto fazer. Como funciona a vibração de um porta-CI? Ou se soldar direto em algumas aplicações, ruído. Sim, tem problema disso também, tá? Assim, ó, o porta-CI, o Carlos perguntou aqui, né? Como o porta-CI ele é um soquete, né? Como que fica a questão da vibração? Cara, a vibração é Zinab. Não sei qual que é o nome técnico para Zinab, é oxidação, né? Mas a gente chama lá em eletrônica mesmo do Zinab, que é a ideia do que o CI, o porta-CI, ele é muito barato, como eu falei para vocês, ele faz muitas conexões, então ele é um negócio para ser mal feito, gente, é mais ou menos isso. Tem dois tipos de porta-CI. Esse que tem aqui, que eu mostrei para vocês, é o porta-CI estampado, tá? Porque, não vai dar para ver aqui, mas esses pontinhos prata que tem ali, que são os contatos, né? Eles são de uma peça, ele é uma pecinha. Se um dia vocês pegarem um porta-CI quebrado lá no PI, vocês vão poder ver. Dá para arrancar ele, desdobrar. Ele foi cortado por processo de estampagem, depois dobrado e colocado ali. E tem o torneado, que é o redondinho, tá? O pessoal geralmente fala que o torneado é mais difícil para colocar, é um pouquinho mais caro, mas tem mais qualidade. Mas independente do torneado ou do estampado, eles fazem um contato elétrico, às vezes, não muito bom, que vai oxidando, que pode ir oxidando. E, em geral, assim, manutenção desse tipo de coisa é tipo cartucho de videogame, né? O pessoal tira e passa um limpa-contato, né? Quer dizer, cartucho de videogame o pessoal soprava, né? Mas, tipo, o ideal é tu passar algum tipo de material que vai tirar um pouco do óxido para poder encaixar de volta, tá? E, no caso dessa vibração, né? Se tu tiver vibração mecânica, ele vai favorecer que perca o contato elétrico. E o óxido acabe chegando mais fácil ali. Então, em máquinas que vibram muito, em equipamento que vibra muito, tipo equipamento embarcado em automóveis e coisa assim, em geral, ou tu se preocupa em colocar um porta-CI muito bom, geralmente torneado, ou às vezes nem isso. Aí, às vezes, a alternativa mesmo é tu soldar na placa. Tá? Porque para vibração, né, ele não oferece um suporte mecânico tão bom quanto a solda, né? A abraçagem, né? A abraçagem resolve tudo. Abrasagem não teria problema de vibração. Né? Se romper, rompe tudo, né? O componente, depois que está soldado na placa, se tu tentar puxar, ele arranca a ilha e vem puxando até a trilha. Mas é muito difícil tu fazer uma abrasagem ali em que tu puxa o componente, ele sai e a solda fica na placa. Tá? Porque vem tudo mesmo. Enquanto o soquete não vai ter esse suporte todo. Tá? Mas aí, como eu falei, então, o SMD ficaria só na parte de cima da placa, tá? Não tem na parte de baixo. Então, por isso que a camada ali, deixa eu voltar para a apresentação. Aqui ele ficaria em vermelho. Aí depois a gente tem esses caras aqui que são as ferramentas gráficas 2D, que a gente pode fazer uma linha, pode fazer texto, pode fazer retângulo, e a gente viu que pode mudar a camada disso para, por exemplo, a gente já usou o retângulo, e depois mudou a camada de azul claro, né, que é serigrafia, para amarelo, que aí a gente indicou que era a borda da nossa placa. Então a gente já viu várias ferramentas aqui. Qual que ainda falta? Uma delas que ainda falta e que é boa. Nesse caso, né, o Zone Mode. Tá? Ele é o sexto, de cima para baixo. O Zone Mode, gente, é o que vai permitir com que a gente faça uma grande faixa de cobre na minha placa. Eu vou fazer aqui, vocês observam como é que vai ser feito. Olha só. Com um lápis habilitado, eu vou vir aqui no cantinho da minha placa. Deixa eu botar ela bem no meio aqui. Vou começar aqui, ó. Clico e seguro uma vez, arrasto ó, ela até o final da minha placa e solto. Aí ele vai abrir essa caixa de diálogo e eu vou responder algumas coisas para o Proteus. Primeira delas, essa parte aqui vai ser uma área de cobre, tá? Só que ele vai ser uma área de cobre em que ele vai respeitar e não vai tentar ligar com ninguém. Ou seja, se já tiver trilha, ilha, ele vai manter isolado. Mas aí o Proteus te pergunta, cara, tu quer que eu isole essa grande área de cobre? Lembrando que no projeto cobre é condutor, né? Tu quer que eu isole de todo mundo? Ou tu quer que eu ligue em algum net? Ou seja, em alguma conexão? Non, não liga em nada. Para que serviria non? Então, para fazer uma grande área de cobre, que não vai estar ligado com ninguém, mas não vou precisar remover o cobre dali. Tá certo? Vou deixar por enquanto desse jeito, sem ligar com ninguém. Segunda coisa, qual que é a camada? Top copper ou bottom copper?
Eu vou deixar por enquanto top, depois a gente vai ver o impacto disso. Aqui, limites, a gente deixa padrão. O tipo, relief, também deixa padrão. Aliás, o relief, né, deixa o relief padrão mesmo. O tipo, sólido, tem hatched ou outline, que seria, se eu quero uma chapa inteira de cobre ou alguns formatos, alguns padrões. Vamos deixar por enquanto também o padrão aqui sólido. Distância, clearance, 10. Vamos deixar 10 também. Tudo como está aqui e vamos ver o que acontece quando eu clicar em OK. Olha só. Agora minha placa parece que ficou meio avermelhada. Tá vendo? Ficou com as trilhas, parece que lilás, mas na verdade não é, né? O que acontece é que as trilhas de cobre continuam lá embaixo. E eu criei, gente, olha só, uma grande área de cobre na parte de cima da minha placa. Se eu olhar no 3D, olha como é que ficou. Olha como é que está a minha placa. Tá vendo aqui, ó? Todas as ilhas, vejam. Isso aqui é cobre, ó. Azul, verde claro, cobre. Tem aqui a ilha, e entre a ilha e o cobre, ele deixou um espacinho. Então é mais ou menos assim, ó. Ele só vai... A placa, isso daqui seria uma placa de dupla face, só que na camada de cima, a única coisa que tem seriam essas ilhas e um espaço entre elas, tá? Isso é pouco prático, porque na verdade eu estou comprando uma placa dupla face e não estou usando nada na camada na parte de cima, tá? Teria alguma aplicação para fazer isso em cima? Talvez fazer uma grande área de blindagem na minha placa para questão de ruído, tá? Inclusive, se vocês pegarem, né, hoje a fabricação de placas de circuito impresso tem algumas que são multicamadas, né? Essa daqui não é, o Arduino não é, mas geralmente celular, tudo isso hoje é multicamada. Qual que é a ideia da multicamada, tá, gente? Que o Proteus permite. Vou até fechar aqui para mostrar para vocês que existe essa ideia de multicamada, tá? Se eu vier aqui para o modo track, modo trilha, olha só, ele tem o bottom e o copper, né? Só que aqui ele só habilitou os dois. Deixa eu ver. Se eu pegar uma linha aqui, olha. Ah, tá, não, tá certo. Ele só habilitou os dois porque nessa versão aqui provavelmente só está com 2 trilhas habilitadas, tá? Mas o Proteus, ele tem um modo em que ele te pergunta quantas camadas tu vai trabalhar. E aí tu pode dizer que tem camadas intermediárias. A ideia de camada intermediária é trilha no meio da placa. Como é que isso é feito? Tu faz, na verdade, várias placas de face simples, bem fininhas, né, que tem o cobre isolante, e no final do processo elas são colocadas uma em cima da outra, os furos são alinhados, ela é prensada, e as ilhas são preenchidas com estanho, né? O furo é metalizado. Então, tu fecha várias camadas de placa, elas são coladas e tal. Isso quando tu não consegue rotear o teu projeto só com 2 camadas. Imagina como que é dentro de um celular, né, gente? Tu pega o chip de um celular, o processador dele tem... Só o chip tem mais de 100 pinos. Todos eles muito perto. Tu não conseguiria de jeito nenhum fazer uma placa de circuito impresso só com a camada na parte de cima e na parte de baixo. Então, tem essas camadas intermediárias, tá? E aí, no caso no celular, o pessoal às vezes coloca lá em algumas das camadas intermediárias exatamente o que eu fiz aqui, ó. Ou seja, uma camada que não tem trilha nenhuma. Ela só tem uma chapa de cobre, talvez essa chapa de cobre ligada no GND. Aí depois embaixo, uma outra chapa de cobre, uma outra camada só de cobre, talvez ligada em VCC. Por quê? Porque se tu pega uma grande chapa de cobre, isolante, uma grande chapa de cobre, uma outra grande chapa de cobre, uma delas ligada em VCC, outra no GND, o que vocês têm? Um capacitor. Então vocês teriam a tua placa, né? Entre todo o teu projeto de trilhas, teriam 2 placas que seriam como 2 capacitores filtrando possíveis ruídos, tá? Tipo, isolando o ruído, né? Essa é uma das abordagens. Nesse projeto, então, poderia ser essa uma das abordagens, tá? Mas, na verdade, não era o que eu queria, né? No 3D. Queria só mostrar para vocês aqui que, olha só, tem o cobre aqui, e aqui embaixo só tem as trilhas. Eu, então, na verdade, vou mexer nesse Zone Mode, vou pegar aqui, vou selecionar ele de novo, esse modo, né? Modo Zone Mode. Venho aqui, ó, na bordinha, clico com o direito para selecionar ele e vou editar as propriedades, para aparecer essa janela de novo, tá? Repetindo aqui, gente, ó. Tá com ele aqui o meu projeto, né? Eu venho aqui, seleciono o Zone Mode, chegando aqui perto, ele já entende, né, com o lápis aqui perto, de onde tem esse pontilhado branco, ele entende que eu quero talvez selecionar, clico com o direito e edito as propriedades. Eu vou mudar a camada para bottom, para a parte de baixo. Clicar em OK, só isso. Olha o que aconteceu agora. Percebem? Ele agora isolou, não só... Primeiro, agora ele entendeu que a minha camada
tem que ir para baixo. Ela tem que compartilhar o espaço das trilhas. A minha placa continuou sendo uma placa face simples. Então, se eu olhar agora no 3D, olha o que aconteceu. Estão vendo? Tem aqui as trilhas, todas elas. Algumas de VCC e outras de GND. E onde não tem trilha, o espaço vazio, ó, ele manteve o cobre. Não tem curto-circuito. Se vocês olharem, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, isso daqui, ó, é uma grande área de cobre. Tudo isso aqui pode contornar para ver, que não está ligado em nenhuma ilha e nenhuma trilha. No processo de fabricação, não vai gastar corrosivo aqui. Não vai gastar percloreto, ácido muriático. Numa fresagem, não vai gastar ferramenta. Porque não precisa, né? Se eu só fizer o desbaste desse espacinho aqui, ó, eu já estou fazendo isolamento elétrico. O resto do cobre pode ser mantido na placa. Já é uma vantagem, tá? Qual que é a outra vantagem? De novo, vem para a borda, clica com o botão direito, editar as propriedades. Segunda opção, aliás, a primeira aqui, né? Qual era a opção que a gente tinha colocado? De ligação em alguma trilha? Nenhuma. Eu só quero fazer com que essa camada, né, sirva para não gastar material. Ainda posso fazer isso? Posso. Para algumas aplicações pode ser interessante. Mas uma outra coisa interessante, gente, é isso aqui, ó. Ligar em algum ponto da minha placa. Por exemplo, aqui tem todos os nets da minha placa. Ele poderia ligar. Ele pode ligar no 12 volts, 5, GND, no power do SEC, né, do secundário transformador, na entrada, saída, tudo que for power pin, ele perguntou se eu não quero usar. Eu vou botar aqui, ó, em GND. E olha o que vai acontecer quando eu clicar em OK. Apareceu agora umas cruzes aqui, ó. Não sei se vocês perceberam aqui, ó. Tem uma cruzinha aqui. Tem uma outra aqui. O que é isso? É basicamente o seguinte. Se vocês olharem aqui, ó, essa trilha era uma trilha de GND, correto? O que eu falei para o Proteus agora é o seguinte, ó. Cara, tudo que for GND, tá? Tudo que for GND já liga nessa malha, porque daí a malha vai virar o grande condutor de GND. Só isso aí já resolve um monte de problema de ruído, tá, gente? Ó, porque olha só, agora a ligação entre esse cara aqui, ó, aqui, esse pino aqui de GND e esse pino aqui de GND não é uma trilha. É só eu pegar esse cara, ligar na malha e esse cara ligar na malha também. Tá vendo? Todos os GNDs agora usam a malha como condutor. Vantagens disso. Se eu voltar ali para o meu layout. Agora, tudo que é trilha de GND, se eu quiser, eu posso apagar. Tá vendo essa trilha aqui, ó? Posso apagar ela. Ela não vai se perder. Porque continua tendo a trilha. Como? Pela malha. Né? Então, eu já não me atrapalho na hora de rotear. Esses dois aqui, ó, também. Tá vendo? Posso apagar manualmente, se eu quiser, só para ver como é que a minha placa ficaria menos poluída, né? Então, tudo que é GND aqui, ó, eu vou tirar. Deixa eu ver se tem mais algum GND. Aqui. Tá? E a outra vantagem é, se a minha placa tiver algum ruído entre componentes, que ele fosse um ruído irradiado, né? Então, tipo, a gente vai ver isso lá na frente, mas uma trilha tem um sinal ali que fica o tempo todo alternando entre 0 e 1, por conta dos harmônicos, ele vai gerar um ruído eletromagnético. Se eu tiver uma grande malha de GND aqui, que é o que está acontecendo agora, o meu ruído, para ele se propagar como antena, né, entre o D2, por exemplo, e o R4, ele vai ter que passar pela malha, pelo menos num plano. Então, a malha pode aterrar, porque a malha está ligada no GND, ela vai lá e aterra, consome o ruído. Tá? Então, é uma forma de eu eliminar ruído na placa. Tá certo? Essa é a abordagem mais praticada, tá, gente? Tu pegar a tua malha de terra, que é o Zone Mode, colocar ela no negativo e aterrar ela para que qualquer ruído possível da tua placa seja jogado para lá. Ó, essa aqui é uma outra trilha de GND que faltou apagar. Adriano, tem alguma forma de apagar essas trilhas de GND automática ou tem que ser tudo na mão mesmo? Como o Proteus já roteou, eu geralmente faço na mão. O que tu pode fazer, Ingo, é ao contrário do que eu fiz agora, que é
rotear e depois botar a malha, tu pode fazer o contrário. Tu pode botar a malha, já dizer que é GND, assim, tu distribui os componentes, faz a malha e diz que essa malha é GND. Aí automaticamente todas as necessidades, né, os missings aqui, né, de GND somem. Porque o Proteu já assume que a malha ligou todo mundo. Aí tu manda rotear. Aí ele roteia tudo menos o GND. Aí não vai aparecer nenhuma trilha de GND. Ô, professor, Beleza. Pode falar. tem uma opção aqui do lado que tu clica ali que, tipo, tu pode selecionar todas de uma vez só e apaga tudo junto. Aqui, né? É GND Power ali do lado, é. Aqui? É algum local aí, eu não. Ah, Não. isso eu não sabia. Eu acho que é o T. Não me lembro qual que é. Aqui, tá certo. Aqui, né? Track. Não era ali embaixo, eu faço aqui do lado. É, bom, esse eu não conheço. Na verdade, eu não conheço. Track Mode. Mas é bom saber. Ah, Net, talvez, aqui. GND Power, tá certo. Uhum. É. Só que daí ele tá selecionando as ilhas, né? Mas daí quando ele tem uma opção aí que tu seleciona tudo GND, e daí tu dá 2 cliques em cima, como se fosse com o botão direito, ele vai excluir tudo. Ah, tá. Entendi. No caso, lá na placa mesmo. Ó, aqui eu fiz isso então, talvez seja. Vou tentar com o 12 aqui para ver. Ó. Se eu clicar em tudo. Ah, verdade, então tá certo. Ó, valeu pela dica aí, essa eu não conhecia. Vindo aqui ó, na opção Connectivity, né? Conectividade. Seleciona aqui a ligação que tu quer, por exemplo, eu vou selecionar aqui o 12 volts. Ele selecionou elas, eu aperto em delete e ele apaga. Bom saber, tem essa alternativa também. Tá? Vamos ver se tem algum GND ainda. Os GNDs eu já tinha apagado todos na mão. Tá? Aí, nesse caso, talvez agora dê para ligar esse cara aqui. Vamos ver? Então, esse cara faria o seguinte. Só para testar, tá, gente? Porque... Ô, Adriano, por que ele fica só com alguns pedaços de GND na placa e o resto ele fica sem? Quer dizer, de malha. Por que aqui não apareceu no meu caso, onde vocês talvez tenha sido um pouco mais, né? É porque não tem conexão de GND aqui. Daí ele só ignora mesmo. Nesse caso, ele não teria como ligar a malha de GND. Aqui, na verdade, ó, é assim, é como se tivesse isolado uma área e não tem GND, ele não vai chegar. Mas ele poderia jogar o cobre aqui se eu afastasse um pouquinho mais esse cara, tá? Porque olha só, uma outra coisa que a gente não falou é o espaçamento entre a malha e uma determinada ilha. Lembra que a gente falou que todo o cobre deveria estar espaçado em 20? Então. Eu não mexi nisso ainda na malha, né? Então aqui, ó, se eu só fizer isso daqui, ó, olha só, eu vou pegar essa trilha, manualmente eu vou jogar ela um pouquinho para cima. Ó, aí eu dei espaço para o cobre passar para cá. Tá? Agora, se por acaso eu fechar isso aqui, por que ele não preencheu de cobre essa área vazia? Não, porque aí agora eu tinha definido para ele que a malha é GND. Se o GND não chegar ali, ele não liga. Tá? Muito bem, eu fiz isso daqui, chegou. Só que daí falta um último detalhe. Clica com o botão direito, propriedades da malha, né? E aqui, ó, clearance. Poxa, eu especifiquei todas as distâncias de ilha e trilha em 20. Correto? Para todo mundo estar afastado 20. E eu vou lá e deixo a malha em 10? A malha é cobre. Né? Então, posso continuar tendo risco de curto-circuito. O que eu tenho que fazer? Vim aqui botar 20. Quando eu coloco 20, aí todo mundo fica mais espaçado, né? Beleza? Agora, vamos tentar ligar esse cara aqui, ó, que era a única ligação que faltava no meu projeto. Eu vou pegar aqui a trilha e vou fazer isso aqui, ó. Parece que vai dar. Vamos ver se vai dar mesmo, né? Vem aqui, ó, por aqui, dou a volta e liguei aqui. Ah, que bom. Liguei e deu certo, tá vendo? Que era a última ligação que faltava. Beleza? Não sei se para todo mundo fechou aí. Se para algum não fechou, eu vou mostrar agora a abordagem final. Assim, tipo assim, olha, gente, eu terminei a minha placa, eu tentei rotear de todo jeito, espacei, fiz o que fosse possível, e mesmo assim tinha uma ligação que não foi possível fazer. Vamos supor que seja essa daqui. Eu dei um Ctrl Z e falta essa ligação aqui. Porque sempre quando eu tento passar, bate em alguma trilha, bate em algum componente que já está aí. Só tirar aqui o roupão. Bate em alguma ligação ali, o que a gente faz então? Eu vou ter que apelar para o jumper, tá? Como é que eu faria um jumper? Vamos supor que o que eu não conseguiria transpor no meu projeto,
era uma ligação aqui, ó. Eu vou até ampliar esse cara para mostrar que talvez seria a ideia aqui. Tá, vamos supor que, de alguma maneira, eu precisasse passar por aqui tudo, aqui, ó. Tá? Estava me incomodando. Como é que eu posso fazer isso? Olha só, gente. Pegando aqui o Track Mode para fazer uma trilha. Olha só, venho aqui, começo a desenhar. Tá? Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, é onde começaria o meu problema. Eu tenho que pular todo esse pessoal. Que é o jumper, né? Como é que eu faço? Clica 2 vezes. Vocês observam agora que eu não vou poder ir com o mouse, tá? Porque senão vai mexer na trilha. Mas vocês observam que no canto inferior esquerdo está aparecendo Top Copper agora. Porque quando eu cliquei 2 vezes, o que aconteceu? Eu disse para o Proteus o seguinte, olha, eu estou fazendo aqui o desenho da minha placa. Clicar 2 vezes fura aqui, continua a desenhar do outro lado. Aí eu venho aqui, ó, e desenho a trilha do outro lado. Tá a trilha em vermelho aí, ó. Tá? Cheguei aqui, que é onde acabava o meu problema, clica 2 vezes, voltou para o Bottom Copper lá, e continuo desenhando a trilha, e conecto ela. Certo? Olha que gambiarra, né? Vocês vão me dizer, poxa, mas aí tem uma trilha, única trilha, na parte de cima, tá? Eu venho aqui no 3D e é isso que ele vai me mostrar. Tá aqui uma trilha, correto? Uma trilha na parte de cima, que faz a ligação desses 2 pontos aqui, ó, na parte de baixo. Certo? Preciso fazer essa trilha? Preciso comprar a placa face dupla para isso? Não. O que acontece, gente? Se é uma única trilha e ela é retinha, do jeito que eu fiz, esse é o detalhe, né? Não façam... Não vai fazer um monte de volta aí. Faz ela retinha. O que eu vou botar aqui no lugar dela? Um jumper. Porque o que é uma trilha na parte de cima da minha placa, se não um jumper? Né? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é, quando eu cliquei 2 vezes, eu falei para vocês que eu coloquei aqui o que a gente chama de via. Tá certo? Uma via na placa, ela é um furo metalizado, como se fosse uma ilha, mas não deveria ir componente nenhum. Talvez vocês consigam ver, deixa eu alternar aqui. Talvez vocês consigam ver aqui no Arduino. Deixa eu pegar o outro aqui. Aqui tem uma via. Aqui tem 3 vias aqui, ó. Tá vendo? Esses 3 pontinhos não tem nenhuma solda de componente. Do outro lado, não tem componente algum. O que eles fazem é ligar a camada de cima com a camada de baixo. Ele só serve porque na hora do processo de fabricação, né, a via é cobre, assim como a trilha. E a ilha também. Aí a ilha vai receber metalização de furo, né, que é um processo em que tu bota estanho e assopra, e ela vai receber o mesmo sopro nas vias. Então a via vai vai metalizar o furo e vai fazer um contato dos 2 lados. A única coisa que acontece é, como isso aqui é uma via, veja que ela é bem pequenininha, né, o furo dela é minúsculo, não entraria um fio de jumper. Então, o que eu tenho que fazer, o único detalhe é, nessa gambiarra, tá, gente? Isso aqui é uma solução que não está no manual do Proteus, isso aqui é uma solução made in Brasil, né? Para poder resolver o problema de baixo custo, né? A gente vem aqui, ó. Oi? Vai Brasília. Aqui, ó. Tem aqui o Via Mode, tá? Track Mode, tem o Via Mode, que eu falei para vocês que a gente ia ver hoje. Pega o default, primeiro aqui, edita ele, e tá aqui o diâmetro dele, ó. Diâmetro de 30, furo de 10. Não, furo de 30, diâmetro de 70. Tá aí. Ele é praticamente agora uma ilha. Claro que o furo aqui não ficou... Ele acabou não crescendo. Deixa eu até ver porque ele não mudou. Mas, de qualquer jeito, num processo de fabricação artesanal, né? Tu poderia furar... Ah, não, o drill mark que eu mudei. Não mudei o drill hole aqui. 30. Agora sim. Agora ele está exatamente igual a uma ilha. Tem uma cor diferente, mas é uma ilha. Né? E aí, se vocês olharem agora a placa, 3D está ali, ó. Ficou feio. Vai ter um jumper na tua placa, mas foi um jumper previsto, né, cara? Foi um jumper planejado. Tá ali em cima, bonitinho, tem os 2 furos. E ele, basicamente, vai fazer o quê? Vai ligar na tua placa esse ponto nesse, sem curto-circuitar as trilhas, porque ele está na camada de cima. Não tem camada em cima, pessoal? Não tem, mas tem o lado dos componentes, colocou um jumper
O jumper é um resistor de 0 ohm. Tá feito, tá funcionando. Beleza? Eu vou deixar assim, apesar de que minha placa não precisaria, né? Mas eu vou deixar assim. Certo? Apareceu um outro erro aqui agora. Deixa eu ver o que está acontecendo. Esse ponto aqui, ó. É como se os dois GNDs não fossem ligados. Ô professor, se ali ele fala que não tem erro nenhum, eu Aham. já passei e já rotei, só que ele tem um fio verde que vai de um lugar até outro. Que é o que está acontecendo aqui. Então está faltando uma ligação. É que ele está dizendo para mim, ó, provavelmente que tem duas por alguma coisa que eu fiz. Aqui, ó, já sei o que é. Ó, olha o que aconteceu. No meu caso aqui, deve ser o que aconteceu com vocês também. Aham. Normalmente, quando eu fiz essa via, olha só, eu criei uma área de cobre ligada em GND para o lado de cá. É tipo assim, a zona, a Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, não está ligando as duas malhas de GND. Então ele está me apontando que, olha, esse cara aqui, ó, está ligado no GND. Esse cara aqui está ligado no GND. Mas por que está verde os dois? Porque esses dois GNDs não estão conectados. O que eu posso fazer? Eu tenho que dar um jeito agora de pegar esse meu jumper aqui, botar um pouquinho para baixo. Talvez seja ali, tá? Opa, deu erro. Deu erro porque bateu aqui, ó. A ilha, né? Porque daí ele não sabe muito bem como... E agora só está muito próximo aqui, tá, gente? Mas eu faço na mão aqui. Na prática, o certo seria rotear de novo, tá? Para não dar essa gambiarra que está acontecendo ali, que a ilha está tentando ir do lado. Beleza, foi. Ó, agora sim, ó. Faltava aquele espacinho para passar pelo meio aqui, a malha, e aí ele ligou. Tá vendo? Pode ser que seja a mesma coisa que apareceu no teu. Veja, se tem uma trilha verde, tem um erro aqui embaixo. E esse erro está indicando que tem alguma ligação que precisa ser feita. Tá? No meu caso, foi exatamente isso. Como eu botei o jumper aqui, eu interrompi uma ligação de malha, lembrando que a malha estava fazendo papel de GND, né? E aí eu tive que complementar. Então, muito bem. A minha placa tem alguns detalhes que a gente fez agora, gente. Jumper. Eu aumentei... Professor, Pode falar. é que na minha ela não apareceu marcada o caminho dela. Do jumper? Sim. Ah, não, peraí. Eu já descobri o que que é. É que era no. Eu tava fazendo um jumper no próprio GND. Ah, tá certo. Não, tem que... não, aí... Não aparece mesmo. Exatamente, aí não vai aparecer. O jumper entre dois GNDs não vai aparecer. Então, a gente criou o jumper, a gente mudou, viu até mais de uma maneira de mudar a ilha desse componente, viu como a gente coloca corretamente o espaçamento entre tolerância de fabricação, né? O espaçamento do cobre, que é o que geralmente preocupa. E por último, assim, gente, olha, esse cara já tem um bom isolamento, porque agora eu botei uma grande malha de GND, mas querendo ou não, isso aqui é relé, ele chaveando pode incomodar. Então, eu vou isolar essa parte da placa, que tem fonte mais microcontrolador. A tua placa tem 3 áreas, né? Essa é a fonte, essa daqui é a parte onde tem o acionamento da tua carga, né? Porque é onde o relé vai ficar batendo, e essa parte aqui que vai para o microcontrolador, tá? Eu posso escolher alguma área dessa para isolar. Eu posso pegar um outro zone mode aqui, ó, e desenhar em cima. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, em cima, eu vou separar só essa partezinha em que tem o opto, tem o capacitor e tem o jumper, tá? Vou pegar essa partezinha e vou criar um novo zone mode. Opa. E aí, olha o que ele fez aqui, ó. Ele criou uma área separada, tá vendo? Tão separada que aí agora ele desligou isso aqui porque ele isolou os GNDs, né? Então eu teria que manualmente ligar os GNDs aqui, tá? Aí eu vou fazer aqui, ou poderia dizer que essa parte também está ligada no GND. Deixa eu ver aqui, tá as propriedades. Eu digo que essa parte também está ligada no GND. Aí ele ligou no GND, porém, faltou ligar esse GND naquele lá. Eu vou fazer manualmente mesmo, espera aí. Acho que é mais tranquilo. Não, o problema é esse jumper agora, que vai me incomodar uma barbaridade. Deixa eu ver. Ele não está ligando aqui por baixo nem por cima. Tá. Deixa eu baixar esse cara aqui.
Vou ligar esse cara aqui. Vou dizer que é ligado em GND mesmo, tá? Os dois. Ó, então ele ligou tudo em GND aqui, exceto um GND no outro, né? Que seria ligar essa parte aqui nessa parte aqui. Eu posso fazer isso aqui, fazendo uma... Deixa eu ver se ele aceita isso. Né? Vamos aqui, ó. Ó, então aqui, eu liguei esse terminal nesse, e aí ele entendeu que isso aqui vai ligar os dois GNDs, né? GND das duas malhas. Quando eu olho o 3D disso, o que acontece é que ficou assim, ó. Olhando embaixo aqui, né? Ó, eu tenho essa área aqui que é um zone mode, e essa área toda que também é um zone mode. Eu consegui separar fiz uma sub-área aqui, né? Tipo um bairro na minha placa. E tem uma ligação dos dois GNDs, que é esse pontinho aqui, ó. Só esse pontinho aqui, tá? Isso aqui seria interessante para fins de ruído, né? Porque assim, gerou um ruído aqui, o ruído está se propagando no GND, só que pode ser que ele ainda interfira no microcontrolador. Desse jeito agora, eu tenho uma área separada, né? E tem aqui digamos assim, uma fronteira, né? Entre os dois. Só por aqui que eu tenho a possibilidade de passar ruído, tá? Só por aqui que está ligado os GNDs dos diferentes componentes. Só para complementar, porque a ideia de eu fazer isso aqui era mostrar para vocês, que aí depende da abordagem, depende do autor. Tem gente que acredita que para eliminar ruído, o melhor não é o solid, e sim o hatched, tá? Que é esse cara aqui, ó. Talvez alguém já tenha visto uma placa assim. Então eu fiz o hatched só aqui, tá? Só onde tem o meu processador. Olha só, quando olho o 3D. Conseguem ver ali? Ficou tudo gradeado, né? Então tem autor que fala, autor quando eu digo assim é o cara que estuda ali a compatibilidade eletromagnética, faz algumas publicações baseadas em algumas análises empíricas, né, quando faz teste de equipamento com câmera anecoica ou realmente modelamento matemático. O pessoal geralmente fala que quando tu faz hatched assim, né, se tu fosse imaginar um ruído se comportando aqui, ó, o ruído propagado eletromagneticamente, né, ele pode se auto-isolar, né, como corrente de Foucault, né, então quando tu tem uma corrente elétrica vindo para cá, ela gera, né, ao redor aqui está o sentido da corrente, vai gerar um campo magnético regra da mão direita, né, no sentido horário, e aí se tu tem um ruído indo para cá, uma corrente elétrica, todas elas, digamos assim, subindo, né, tentando subir as trilhas aqui, uma vai anular a outra. Então, corrente de Foucault é isso, né, como o próprio forno de Foucault, né, tu usa o isolamento, tu usa o campo magnético se auto-influenciando ali, né, digamos assim, e aí isso faz com que, por efeito Joule, se dissipe o calor. No forno, tu usa isso para aquecer, e aqui seria para dissipar qualquer possível ruído, tá? A diferença é que aqui tu ainda tem um pouquinho menos, tem um pouquinho de perda de cobre, né? E se tu manda fazer isso daqui numa prototipadora, tipo a LPKF, para fazer isso aqui ela vai levar um grande percentual do tempo de usinagem, né? Que a ferramenta vai, faz um quadradinho, levanta, faz outro quadradinho, levanta. Então a máquina leva um tempão para fazer isso daqui, tá? Mas em alguns projetos o pessoal mantém, tá? Isso aqui seria mostrando vários dos recursos hoje, né? Essa foi a ideia. Então tem uma área menor aqui. Essa área menor, sei lá, eu acredito que seria interessante para o meu microcontrolador usar a abordagem hatched, então, da malha. Essa outra malha é sólida, também ligada em GND, mas é uma malha que está relacionada aos componentes da fonte e aos componentes do acionamento, do relé, ou seja, são componentes que trabalham com frequências maiores e não são tão suscetíveis a ruído, e sim, eles geram ruído, né? O microcontrolador seria ali o suscetível a ruído, né? Então, eu fiz várias abordagens aqui na placa. Tá? Outra coisa, por último, tá, gente? Para a gente poder finalizar aqui a placa. Seria, deixa eu salvar o projeto, eu aproveitar esse campo aqui de legenda para colocar algumas informações, né? Então, eu pego aqui a letrinha A, mudo para Top Silk,
e posso escrever mesmo, né? Primeiro eu posso editar direto, né? Opa, posso editar aqui, se eu quiser, editar a minha legenda. Eu posso dizer que o meu J2, na verdade, é saída. Né? Eu posso dizer que o meu J3 é alimentação. Né? Que aqui o meu J1 é microcontrolador. Tá certo? Opa, ficou muito grande. Vou chamar de UC, pronto. Microcontrolador, tá? Mas eu também posso escrever coisas novas. A alimentação é qual dos dois é o GND, qual que é o VCC. Aliás, aqui seria o secundário, né? Que é o transformador, então não tem VC e GND. Mas aqui tem, né? Qual que é o GND aqui? O GND é o pino 3, então eu posso pegar aqui, ó, na legenda e botar aqui um sinalzinho de menos. Posso escrever qualquer string, né? Mas aqui eu vou botar um menos. Aqui, um mais. E aqui, um in, de entrada, né? E tá aí. Se eu olhar agora no meu 3D, né? Olhando a parte de cima da minha placa, tá ali, ó, identificação. Se vai ter legenda mesmo, é bom botar esse tipo de informação, né? Outras coisas que são boas de colocar, né? Em algum espaço vazio da minha placa, como, por exemplo, aqui embaixo. Se a minha placa, se não for nada caro, né? De eu colocar legenda na parte de baixo, eu posso colocar informações aqui, usando o recurso do Boron Silk, que é o lilás aqui, né? Então eu posso escrever alguma coisa na parte de baixo da minha placa, tá? Tipo aqui, projeto Relé, tá? Quando escreve, vocês percebem que ele fica aqui vai ficar de cabeça, né, de trás para frente, né? Porque, na verdade, é a camada na parte de baixo. Quando eu olho no 3D, né? Eu tenho que virar e aí ele está escrito certinho, né? Projeto Relé, na placa, né? Não é muito comum serigrafia na parte de baixo, mas em alguns projetos pode ser justificáveis. Na maior parte a gente coloca na parte de cima, né? E aí, olha só, nesse canto aqui, ó, da minha placa, não está sendo usado para nada na parte de cima. Não tem componente, não tem ilha, né? Então, tudo que tem aqui é trilha que fica na parte de baixo. O que eu posso colocar aqui? Posso pegar um retângulo aqui, ó. Vou desenhar um retângulo aqui, opa, com top silk, né? Serigrafia na parte de cima. Vou desenhar um retângulo aqui. Vou dizer que esse retângulo é... Clicando com o direito nele, estilo, eu vou dizer que ele é sólido, tá? Então eu fiz um retângulo assim. Para que serve isso? Aí eu posso botar aqui do lado, ó, algumas informações. Vou botar aqui, por exemplo, lote. Vou diminuir essa fonte, peraí. Lote. Teste. Data. Tá? Para que serve isso? Por que eu botei esse retângulo aqui, que é uma dica legal? Vou mostrar para vocês como é que ficaria na legenda, tá? Tá ali, ó. Aqui tá em amarelo, né, gente? Mas geralmente a serigrafia fica branquinha, né? Que é como aqui em cima do Arduino. Tá bom? Não sei se alguém já tentou fazer isso. Vou dar um Alt Tab de novo aqui para tentar vir para o meu computador. Não sei se alguém já tentou fazer isso, mas assim, ó, a placa de circuito impresso, né? Se ela for face dupla, ou mesmo face simples, né? Se for face dupla, o verniz. Se for face simples, o próprio fibra de vidro, né? Ela é muito lisa. Então, se tu tentar escrever com uma caneta esferográfica, tu não consegue riscar. Tá? Não sai nada. Né? Além do que, geralmente, o verniz ele é verde, ou a placa é marrom. Geralmente, isso daqui de Arduino é azul. E a tua serigrafia, o que é? É uma tinta branca, porosa. Então, eu consigo escrever em cima da serigrafia. Eu estou riscando aqui em cima do símbolo do Arduino. Vocês observam que riscou. Tá vendo? Então, fazer esse quadradinho é legal para que vocês possam fazer o seguinte, alguma coisa que precise ser escrito manualmente na tua placa. Por exemplo, teste, ok. Data do teste, né? Lote. Seriam coisas que a tua placa vem de fábrica
Claro, tu pode escrever outras coisas que vêm no teu projeto. Por exemplo, poderia botar assim, ó, projetista Adriano Regis, data do projeto. Escrevam bastante coisa na placa. Mas esse quadradinho permite que lá na fabricação, lá no final da expedição, né, o cara que liga essa placa, vê que está tudo ok, ele vai lá e escreve manualmente, talvez com a caneta, para não ter que botar aquele adesivo, né? Então vai estar escrito ali as informações do projeto. Tá? Ô, Adriano, como é que bota esse quadradinho? Esse quadradinho é assim, ó. Tu vem, deixa eu fechar o 3D aqui, ó. Aqui, todas essas ferramentas tu vai poder usar para fazer objetos em 2D, né? Tá. Em serigrafia, tu vai pegar o quadrado, o retângulo aqui, né? Desenhar um retângulo. Só que daí esse retângulo aqui, ó, tu clicando com o botão direito nas propriedades dele, Edit Box, tem aqui as características dele, no lado Edit Style, tu muda o preenchimento, o fio, para Solid. Colocando Solid, ele vai ficar todo preenchido, assim. Ah, tá, beleza. Beleza? E aí aproveitem, como eu falei, gente, usou uma camada, tem uma camada ali no teu processo de fabricação, vai custar para o cara gerar um fotolito, né, que é uma tela daquilo ali, enchem de informação, tá? Escreve poesia. Eu tinha o meu sócio tinha feito sacanagem, assim, né, mas eu lembro, até hoje eu não esqueço, assim, que a gente fez o projeto nosso, um dos primeiros produtos, né, eram 3 sócios, um cara era da área de administração, eu trabalhava mais com a parte de microcontrolador e esquemático, e o outro sócio estava fazendo o layout da placa. Daí embaixo do CI, assim, né, que tem o porta CI, como esse aqui, né? Então, embaixo do CI, assim, ó, aqui na legenda, ele escreveu assim, ó, não me inveje, trabalhe. Tipo assim, se o cara tirar o chip para tentar copiar o nosso produto, ele ia ler uma mensagem, tipo, de atingir a moral, assim, do cara, né? Então, tipo, aproveita e faça o que quiser, põe easter egg, né, porque o cara gosta de easter egg, põe alguma coisa também no teu projeto. Mensagem de amor, né, declaração aí para namorada. Tudo isso aí é válido, tá, gente? Porque não vai custar nada. Serigrafia vocês já estão pagando só para ter o símbolo do componente e as letrinhas. Então, o que vocês botarem de informação que for útil para o projeto, vocês só vão estar aproveitando um recurso gratuito do layout, tá certo? Ô, Adriano, só outra dúvida. Agradecimento a todos os professores durante a serigrafia. Sim. Se essa placa sobreviver ao Covid, né? Cápsula do tempo. Olha, estamos. Eu botei no 3D e só um lado da minha placa ficou com a malha. Tem que botar no outro também? É só na parte de baixo, né? Isso, só ficou na parte de baixo, né? De cima não tem Isso, nada. não é correto. É só isso aí. Eu só comecei ela mostrando na parte de cima, né? Ah, eu vou tá, dizer assim, tá, gente? Ó, se for fazer face dupla, vamos supor que essa placa fosse face dupla. O que eu sugiro? O que eu geralmente faço em projeto? Eu tinha lido há muito tempo que é uma boa dica. Faz 2 malhas sólidas. A malha de cima, vocês vão ligar no VCC, a malha de baixo no GND. Pensem comigo. Se tu tem uma placa, por mais que tenha dupla face, né? Tem trilhas e tudo. O espaço vazio da parte de cima vai ser VCC. Aí, beleza, porque todo CI precisa de alimentação de VCC, então o VCC realmente é uma camada muito usada, né? Vai ter vários pontinhos da tua placa que não vai precisar fazer trilha, porque tu já está usando a malha de cima para ser VCC. Na parte de baixo, mesma coisa. Todo mundo que tem GND já vai estar ligado na malha. Uma malha não está ligada na outra. Na hora que essa placa é energizada, o que tu tem? Uma camada na parte de cima ligada no VCC, uma camada na parte de baixo desligada no GND. O que tu tem é um grande capacitor ligado na tua alimentação. 5 volts em relação ao GND. Se a tua alimentação for 5 volts, no caso, né? Então tu tem um grande capacitor ali. Qualquer ruído modulado na alimentação, esse capacitor filtra. Não só porque ele é um capacitor, né? E os pinos de alimentação estão nele. Mas porque os 2 níveis de alimentação da tua placa estão ligados nessa malha. Então, o ruído é uma forma muito boa, uma forma muito efetiva de fazer um filtro, né? Ligando uma das camadas em GND e outra no VCC. Ah, professora, minha placa é face simples. Aí eu daria prioridade, né? Eu privilegiaria ligar no GND, que é exatamente o que a gente fez agora. A gente usou só uma camada, né? E ligou ela no GND. Olha que bonitinho olhando assim. Beleza? Esse daqui seria o meu projeto. Talvez... deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque eu apaguei, né? Eu vou deixar essa informação ali. Eu vou botar só aqui embaixo aqui, projeto relé. Na mesma camada, né? E tá ali. Veja que ele não mexe com a serigrafia, né? Uma coisa interessante também, tá, gente? Ah, minha placa não vai ter camada de serigrafia. Eu posso vir aqui em Change Layer, ó, e mudar para Bottom Copper. Tá, cobre. Tá. Tem um detalhe que eu tenho que fazer aqui. Propriedade, qual que era agora? O global.
Não. Vou botar o default mesmo. Não, acho que vai ter que ficar... Eu ia dizer o seguinte, né? Dá para pegar aqui, ó. Por exemplo, eu escrevi projeto relé, mas ele está na mesma camada do cobre, correto? Se eu for aqui no 3D, ele não aparece. Não tem nada, né? Mas eu posso vir aqui, já que está escrito. Eu faço mais um zone mode aqui, ó. Está habilitado meu zone mode. Só que daí eu digo que o estilo dele é empty, vazio, tá? E não ligado em nada. Então, o que aconteceu? Ó? Eu fiz uma área retangular do meu zone mode que não tem nada. Então, é sem zone mode. E aí eu aproveito para escrever nesse espacinho aqui em cobre. Ou seja, olha que legal. Se eu vier aqui, ó, no 3D, eu tenho informações do meu projeto aqui embaixo. Tá vendo? Deixa eu ver agora aqui. Cadê? Ah, tá lá no outro lado, né? Olha, tá vendo? Ali, ó, os detalhes do meu projeto. Só tem que mudar a camada, né? Que ele ficou escrito ao contrário aqui. Deixa eu ver. Ô, Adriano, depois só fala de novo aquele jeito maroto de ir pro top, pra camada de cima, só que sem fazer a ligação para não precisar fazer uma camada inteira em cima só para um jumper. Só para um jumper? Sim, sim. Ó, aqui eu só girei em Y, gente, para escrever do jeito certo, né? Aí aqui, ó, se for no 3D, tá ali, ó, projeto relé. Tá vendo? Então, eu tirei um pedacinho do Zone Mode, criando um novo Zone Mode com estilo vazio. Lembrando, Solid é tudo chapado liso de cobre, né? Hatched é o quadradinho e Empty é eu tirar Zone Mode, né? E aí ali naquele espaço, então, eu escrevi as informações. Quando que isso aqui vai ser útil? Quando eu não tiver legenda. Quando eu for fazer, por exemplo, lá no PI. Né? Então, eu posso pegar, não vai ter no PI, se eu for usar aquela fusora, né? Em geral, a gente só faz o cobre. Aí eu posso pegar um cantinho da placa para dizer, não, essa placa aqui, de quem é o autor da placa, quem fez, quando fez. E aí, na hora que corroer a placa, vai corroer tudo menos esse projeto relé, esse pedaço aqui do meu projeto. Né? Veja que vou estar gastando, né, vai estar removendo material, mas estou aproveitando para remover e manter alguma informação útil aqui no canto. Tá certo? Salvar aqui e vou, respondendo só a pergunta dele, como é que eu faria, então, uma ligação desse tipo, né? Eu venho aqui no modo trilha, vejo se está na camada certa primeiro, que é o bottom copper, né? E vamos supor que eu queira ligar, por exemplo, vou fazer essa ligação aqui, ó, tá? Opa, Ctrl Z. Ela estaria ligada, essa daqui não, essa daqui já está de boa. Vou fazer essa ligação aqui, ó, tá vendo? Essa do comum aqui, ó, né? Eu vou fazer ela por aqui. E para fazer por aqui, eu tenho um problema que vai bater nesse cara, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que vir, se eu vier por aqui, nem dá, porque vai bater nesse cara embaixo do CI. E a gente não pode fazer embaixo do CI, no jumper, né? O jumper, esse é um dos detalhes do jumper. A gente sempre tem que fazer o jumper como se fosse um componente. Então, ele não pode ficar embaixo de outro componente, né? Deixa eu ver. Vamos fazer de conta que eu tenho que fazer, que eu vou fazer por aqui e tenho que passar por esse cara aqui, ó, né? Na real, tem esse caminho aqui, que é o caminho original que ele estava desenhando, mas vamos supor que não tivesse espaço para o lado de cá, que tivesse que pular esse cara aqui. Então, eu venho aqui, ó, clico nele, tá no bottom copper, tá no modo trilha, eu venho lá e começo a desenhar a trilha. Venho aqui, vou desenhando, tá desenhando. Chegou aqui, ó, escolho um lugar legal para que eu possa depois só dar um pulo para frente, né? Tipo, não fazer uma volta. Então, clico 2 vezes. Certo. A minha camada mudou para top copper. Sim. Eu subo até onde eu quero terminar o pulo, por exemplo, aqui. Clico 2 vezes. E aí eu continuo minha trilha. Tá. Tá certo? E aí ele fez um jumper aqui. Lembrando que para a ilha ficar desse tamanho, né? Não é uma ilha, é uma via. Eu venho aqui em via mode e edito o padrão. Eu já tinha editado antes, então meu padrão já estava do jeito certo, que é o tamanho de uma trilha. Ele tem diâmetro interno de 30 para furo e diâmetro externo de 70. Tá? Então, nesse caso, minha placa ficou com 2 jumpers agora. Não são necessários esses 2 jumpers, mas só coloquei para mostrar, né? Porque, tipo, daria para fazer sem o jumper. Certo? Eu vou até apagar esse aqui para não... Tá, beleza, tranquilo. Valeu.
E agora, gente, por que não está ligando esse cara aqui? Ó? GND. Ele perdeu a ligação de GND, né? Não está ali. Bom. Ah, tá. Faltava esse cara. Faltava mais um Ctrl Z. Tá. O que acontece agora? Terminando a minha placa. Tem ali o jumper. Ah, o detalhe, tá, gente? Esse jumper, como eu tinha falado agora há pouco, o Proteus não entende que isso é um componente, ele não entende que é um jumper, ele acha que é uma trilha. Então, na hora que vocês forem fazer o jumper, tem que lembrar disso, ó. Olha onde ele está. Ele não está cruzando nenhum componente. Se eu fosse pegar um componente mesmo, tipo um diodo, e colocar em cima de outro diodo, o Proteus iria avisar, ô, cara, vai dar problema na montagem. Né? Agora, jumper não. Se eu quisesse botar um jumper aqui embaixo, ele entende que é só uma trilha, como se a tua placa fosse face dupla, ele não vai acusar erro. Então, vocês têm que lembrar de botar fora, porque, claro, né, gente, botar um jumper embaixo dos componentes é gambiarra, porque daí se tiver que fazer manutenção no jumper, tem que tirar um monte de componente de cima, né? Não daria para botar ele aqui embaixo, ou embaixo do relé. Né? Um jumper é um componente no teu projeto. O ideal é aproveitar um espaço vazio. Né? Então, por isso, na hora que eu estava desenhando aquele, né, eu disse, não dá para botar aqui embaixo, né? Porque senão ia ter um jumper embaixo do relé. E, às vezes, pode ser até uma tática de evitar a espionagem industrial, mas eu não recomendaria. Muito bem. Terminou a minha placa, salvei ela. E agora a gente vai exportar ela para fabricação. Tá certo? Acho que o professor Edson falou de arquivo CAN, né, na outra semana. O que acontece, gente? Até agora, a gente se preocupou em salvar e ele salva um arquivo editável. É um arquivo como se fosse um Word, né? Que é um arquivo feito para eu poder ficar abrindo, fechando o meu projeto e mexendo nele. Quando eu quero imprimir, assim como lá no editor de textos, né? Eu mandar um doc para alguém imprimir, às vezes pode não ser a melhor ideia, porque o arquivo editável, ele não é a forma mais fiel de eu mandar para uma impressora, né? Já que se eu abrir no LibreOffice, ele até consegue abrir o doc, mas ele muda as margens, ele muda, às vezes, tabelas, coisas desse tipo, né? E a forma como ele abre o arquivo editável. A melhor maneira é tu ter um formato padrão de, digamos, versão final para fabricação, que é o PDF, que é o PS, né, o PostScript, né? O PDF é mais visualizável, mas o PS é muito baseado no PDF, os dois da Adobe, né? Que é o formato em que tu quer pegar o teu arquivo de texto, a tua imagem, qualquer coisa, e deixar ela prontinha para ser não mais editada, e sim materializada, né? Ser impressa depois. No caso do nosso projeto aqui, a gente já fez isso no esquemático, a gente gera o PDF. E o PDF já é uma versão em que eu não edito mais, mas vocês me mandando, eu não vou ter problema de ver se, por acaso, o componente que vocês usaram na versão do Proteus de vocês eu não tenho na minha biblioteca. Isso pode acontecer, a gente vai ver mais à frente, né? Que vocês, às vezes, vão precisar compartilhar bibliotecas. Se vocês pegarem um esquemático de um computador e mandarem aquele esquemático para alguém tentar abrir, e aquela pessoa não tiver os mesmos componentes, às vezes vocês podem ter criado algum componente, né? Vai dar problema. Se vocês abrirem versões diferentes do Proteus, pode dar problema. Se vocês abrirem em diferentes softwares, aí mesmo não tem condição, né? Porque o Proteus, cada software tem a sua própria extensão. Então, o ideal é vocês mandarem o PDF. O cara não vai editar, mas ele vai ver todas as características ali. É por isso que quando vocês abrem lá no site do Arduino, por exemplo, né? Ele é um código aberto, né? Um projeto aberto, ou Shield, né? O pessoal não exporta, geralmente, o arquivo editável, né? Até pode ter lá o do Eagle, muita gente fornece o do Eagle. Mas o que é muito facilmente visualizável, tanto o esquemático quanto o layout, na verdade, o esquemático, principalmente, né? É o quê? É o PDF. Porque é a forma não editável que tu só precisa de um Adobe Acrobat para abrir, né? Tá certo? E aí, a gente aprendeu a fazer isso no esquemático. E no layout? Bom, no layout, a gente não vai mandar PDF para a fábrica. PDF ainda não é a melhor maneira de eu mandar para alguém que vai fabricar, porque o cara não vai imprimir isso numa impressora caseira, né? Que tem ali só 2 eixos. Ele vai usar um monte de máquina para fabricar minha placa. Ele vai usar lá na fabricação uma máquina para fazer a furação, ele vai usar uma máquina para fresagem, ele vai usar uma máquina para imprimir a tela, que é o fotolito, né? Que vai depois sensibilizar a tinta que vai ser colocada em cima da placa para o processo de corrosão. Então, são diferentes etapas. E aí, por isso, o melhor arquivo, né, é o arquivo Gerber, ou CAD-CAM, que aí vocês já viram lá o CAM, né? Processo de fabricação. Como é que eu gero, então, gente? Eu estou com a placa aqui, nesse momento, finalizada, né? Salvei ela, posso aí botar já no meu repositório de projetos lá, no meu setor de projetos onde eu trabalho, e agora eu vou preparar ela para mandar para a fabricação. Eu venho aqui em Output,
Opção generate, na verdade aqui, deixa eu ver. Tu pode exportar algumas coisas aqui, pode bitmap, DXF e tal, mas nessa versão do Proteus ele chama de Generate Gerber Epsilon Files. Em versões mais antigas do Proteus era como é que era? Output, Gerber, Epsilon, Output, tá? Os formatos Gerber e Epsilon são os formatos mais conhecidos, tá, gente? O pessoal mais usa para exportar. São dois projetos, duas extensões, né, que deve ter sido criado como padrão da indústria há um tempo atrás. Eu, na verdade, não sei a diferença entre o Gerber e o Epsilon. A gente sempre conhece pelo singular como sinônimo, né, o Gerber, né, que é essa primeira opção. Então, clicando aqui, ó, o que ele vai fazer agora? Primeiro ele te pergunta, ó, isso é legal, a outra versão não tinha, né? Se tem algumas coisas que tu queira destacar no teu projeto de fabricação para que a fábrica, na hora que receber o arquivo, tenha isso. Deve ser um arquivo que vai separado, né? Que seriam notas do layout, né? Então, tipo assim, sei lá, lembrar de verificar o espaço de corte do U2, que é o dissipadorzinho de calor ali, né? Então, tipo, é só alguma coisa que eu sugiro para, na hora de fabricar lá, os caras poderem ter esse cuidado, né? Sei lá, façam minha placa com carinho. Uma coisa assim. Depois disso, ele vai fazer uma checagem. Deveria fazer, na verdade. Deixa eu ver. Não, aqui ele só editou. Deixa eu ver, voltar. Não, aqui foi... não, porque eu tinha clicado no Manufacturing Notes, né? Para botar as notas, tá? Não, o que eu tenho que clicar aqui é no Generate, tá? É o de baixo mesmo. Clicando aqui, ó. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ó. O teu projeto foi modificado desde a última vez que eu fiz uma checagem de pré-produção. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim. Yes, professor. Sim. Essa checagem de pré-produção é sempre bom fazer, sempre que eu modificar o meu projeto. O que ele está dizendo para mim, na verdade, é que eu nunca fiz, né? Porque eu só salvei até agora e nunca fiz checagem. Essa checagem é bom fazer, dá um yes aí, e ele vai começar a fazer alguns testes, tá? Olha, ó, iniciou. Primeira coisa que ele fez, todo passo a passo aqui, ó. Ó, teve um erro, uma falha, né? A falha que tem faltou uma conectividade, uma trilha da minha placa está faltando, tá? Ele está dizendo até onde é que é, ó, entre o D4, o lado do anodo, e o D7 do catodo. Está perdido. Vamos ver isso aí. Então, fecho aqui. Não. D4, D7. Ah, tá. Esse cara aqui faltou ligar. Que são 2 GNDs. Parece que perdeu de novo a conectividade GND. Né? Estranho, né? Aqui. Ah, tá. Porque tem um zone mode aqui. Ah, não. Tá ligando o GND por aqui, ó. Então, fácil. Só aumentar um pouquinho a minha placa. Opa. Ctrl Z. E se eu aumentar um pouquinho minha placa, eu vou aumentar o GND por aqui, né? Não? Não deu. Então, aqui em cima... Não, deixa eu ver. Agora sim. Agora eu aumentei um pouquinho a placa, passou essa ligação que faltava, ele corrigiu. Salvo, output, generate Gerber Epsilon, e de novo, ó, não checou desde a última vez que salvou. Então vai lá, checa aí. Ele vai lá, faz todos os testes de conectividade, se os objetos estão ok, se o design rule check está ok, faz todos os testes, é como se fosse uma compilação, né? Todos os 13 testes que ele fez na minha placa, deu tudo certo. As camadas de cobre, top, bottom, tá vendo aqui, ó, ele tem 14 camadas intermediárias, total de 16 camadas. Eu estou usando no meu projeto só 2, né? Só o top e o bottom. As demais aqui eu nem tá habilitado ali, mas como eu falei para vocês, o Proteus poderia gerar 16 camadas. Fez todo o teste. Close. Aí ele vai perguntar, vai abrir essa tela, depois de checar, para que eu diga para ele o que eu quero exportar de CAD/CAM, arquivos de fabricação. Em primeiro lugar, gente, venham aqui e digam o que vocês querem exportar. Arquivos individuais em texto ou um único arquivo zip. Pode ser, por enquanto, um único arquivo zip. De qualquer jeito, dentro do zip vai ter vários arquivos de texto. Eu vou dizer qual a pasta, tá? Então, vem aqui, mesmo esquema.
Por enquanto eu vou botar no desktop mesmo. Mas poder ter uma pasta só para exportar. O nome do arquivo, né? Projeto 2, fabricar China. Para identificar para onde que eu estou mandando esse Gerber, né? Pode ser que o meu projeto vá gerar para diferentes empresas. No final, eu digo para ele algumas características, qual que é o formato, se é o Gerber. Isso aqui eu nunca mexo, tá? A unidade, se é métrico ou imperial. Lembrando que agora é a unidade, gente, do que ele manda para a máquina. Então, geralmente aqui é métrico mesmo, tá? Só se for imperial ainda, padrão polegada, a fabricante te avisa. Mas aqui agora é métrico. E quais as camadas que eu quero exportar? Ele já marca aqui, gente, todas as camadas do meu projeto que eu usei. Então, eu usei top e bottom copper, top silk, top resist, que seriam os espaços de verniz. Tudo está marcado aqui. Top paste, não estou usando, né? Nem bottom paste, que seria para poder botar componente SMD. Nada disso. Então, tá tudo aqui. Ele pergunta se eu quero abrir automaticamente o arquivo, a pasta do arquivo de saída. Eu vou marcar que sim, só para ele abrir a pastinha para mim. Vou clicar em OK. Ele vai gerar e abriu aqui o meu desktop, né? Não sei se está compartilhando ainda. Aqui deve ter o arquivo P, deixa eu ver aqui, ó, projeto 2, fabricar China, correto? Se eu abrir esse arquivo zip, olha o que ele tem ali dentro. Vocês estão me ouvindo? Oi, sim. Ah, tá, não, é Sim. que o meu travou aqui tudo, foi mal. Tá. Tá tudo sob Então, assim, ó, abrindo aqui, gente, eu tenho o arquivo de manufatura de cada etapa do meu projeto. Olha só aqui, ó, tem um arquivo chamado drill, tá? Furos, do top até o bottom, né? Furo da minha placa. Se eu abrir esse arquivo, é um arquivo de texto, tá? Eu vou abrir aqui um notepad. Ó, são as coordenadas em x e y dos furos. Ó, x positivo, 7.000 e tanto, y positivo. É um arquivo CAN, padrão, tá? E aí a máquina, o que eles fazem com esse arquivo quando chega lá no fabricante da placa? Isso aqui vai lá para o setor da fábrica, que vai, quando a placa chegar lá, furar. Depois tem os arquivos, por exemplo, top e bottom copper aqui, né? Tem um de montagem, tudo, mas vamos pegar o bottom copper aqui. Ó, coordenada de cada polígono ali do processo de... Né, no caso do cobre, todas as trilhas, se quer. Também arquivo de manufatura. Ó, esse aqui é gigante, né? De coordenada. Como vai ser plotado, se for usar uma plotter, né? Ou fresado. Então tá aqui todo o arquivo necessário. Tá? E por último, gente, que é importante também, é o seguinte. Só para testar, tá? O editor não é padrão, mas o visualizador de Gerber é para ser. Então, se vocês vierem aqui em Output, tem a opção do Gerber View. Em algum lugar. Nessa versão do Proteus tem que ter isso. É possível tirar esse negócio. Era para ter um Gerber View aqui. Exportou. Tá. Nessa versão ele saiu da aba que geralmente ele ficava, que era aqui. Aqui em Output. Tinha um Gerber View, que era para visualizar o teu projeto, como que a fábrica vai ver. É muito parecido o layout, né? Só que é só para garantir realmente que ele vai abrir o teu arquivo de manufatura, o arquivo que ele acabou de gerar, e se está tudo certo. Mas, pelo jeito aqui, ele não tá mais gerando. Ele não tem mais essa opção aqui, pelo menos não nesse menu, né? Tem que ver se, por acaso, o Proteus não tirou isso na versão 8. Tá certo? Mas aí seria uma última coisa que a gente faria hoje, que era visualizar o arquivo como se fosse o PDF da placa, tá, gente? Mas, de qualquer jeito, ele gerou os arquivos. Vocês viram lá que tem arquivo de manufatura. Tudo dentro desse zipzinho aqui, tá? E aí, na hora de fabricar a placa, é isso aqui que vocês mandam, né? Vocês devem ter visto lá com o professor Edson, né? Na outra aula. Deixa eu abrir aqui uma aba para mostrar. A JLC, né? Não sei se ele falou para vocês. Não lembro. Não lembro também. Ó, JLC PCB. Cara, não é piada, isso é verdade. É uma fabricante da China que faz placas para vocês. 5 placas por $2. Eles fazem 5 placas por $2. Qualquer placa, dupla face, SMD. Ele 10 mostrou, por ele 10. mostrou. Ó, 10 por 10, 2 camadas. Então, assim, ó,
vou fazer um projetinho. Até a nossa ideia, a gente faria as placas do PI de vocês, né, professor Edson, e a gente pagaria aí por conta. E aí, assim, aqui tem as demais características, né? Mas assim, ó, o que ele está dizendo aqui, ó, para orçamento, né? Uma placa de 10x10, 2 camadas. A placa é esse preço e tu também pode gerar um stencil SMD. Porque assim, essa placa aqui, gente, a qualidade deles é absurdamente boa. O professor Edson mostrou as plaquinhas aí, é muito boa. É placa padrão profissional. Furo metalizado, com a legenda que vocês quiserem, né? Só que para esse preço meio que promocional, é dupla face nesse tamanho aqui, ó. Tá? Se mudar um pouquinho, o preço já muda, tá? E aí, o que acontece, ó, eu tô cotando aqui, ele vai pedir para eu mandar os arquivos, tá? Tá aqui, ó. Suba, adicione os seus arquivos, o quê? Gerber. Tá? Aí eu vou poder, aqui ele já falei o preço. Então, projetinho de Proteus aí, que vocês fizeram para botar um Arduino, alguma coisa, já dá para adicionar aqui. Esse é um fabricante que já tem tudo automatizado, né? O preço dele, além disso, é tudo bom, muito bom, né? Aí vocês vão subir aqui os arquivos, ó, Gerber. Eu vou pegar, então, o arquivo que eu estou gerando aqui. Vamos ver se ele abre direto o zip, tá? Eu nunca fiz isso. Vamos ver se ele abre. Está processando os arquivos. Vamos ver se ele consegue. Ó, já visualizou minha placa, então ele tem um Gerber View. Tá vendo? Ele abriu aqui, ó, a placa que eu acabei de fazer. Como ela é de tamanho diferente, talvez ele tenha botado um preço diferente, tá? Deixa eu ver aqui. Calculate price. Como eu estou... Deve ter o preço aqui do lado, que não está aparecendo, porque esse meu monitor é um monitor lixo, né? Aí ele tem essa resolução horrível aqui. Mas em geral, se for uma placa de tamanho 10 centímetros por 10 centímetros, né? A minha placa tem 50 por 69. Professor, aperta Ctrl menos. Ctrl menos, boa. Ali, ó. Ah, não, deu $2. Tá vendo? Peso 60 gramas, tá? Se eu não me engano, não sei se ainda está com a promoção, tá? Mas a primeira placa para o Brasil é frete grátis. A tua primeira compra, né? E ainda tu pode mexer aqui, ó. Qual que é a cor que eu vou querer do verniz, né? Ah, eu quero uma placa legal. vermelha. Tá? Então essas cores aqui ele nem muda o preço, tá vendo? Ou plaquinha preta, né? Fazer um negocinho legal também. Aí a quantidade de placas, para 5 placas é $2 que vai custar. E só muda se esse aqui, né? Eu quero fazer uma placa livre de chumbo. Aí vai para $7,30, né? Placa... Quem liga pro chumbo? Pode Não, chumbo. deixa o chumbo, vamos embora. O que vier a mais é lucro, né? Claro. Vamos lamber as plaquinhas. Tem LED. Se lamber a placa, vai ficar loucão, pô. E pra sempre. Lamber a placa. Vou colocar mais um textinho em cima dela. Não coloque na boca. Vamos escrever na placa. Também fita cassete, pô. Não tome chá de fita. Tá vendo? E aí, tipo assim, ele até pode gerar os arquivos de montagem. Que é interessante. Isso aqui eu acho que é para, se quiser fazer um orçamento para montagem dela em SMD, ó. Eu não sabia que eles tinham isso, tá? Que é Os para... caras são muito bons, meu Deus. Esse stencil aqui vale muito a pena, tá? Só que no meu caso, não tem SMD, né? O stencil, gente, é o seguinte. Quando vocês fazem uma placa SMD, ela vindo com o furo metalizado, ela não vem com furo, ela vem com a ilha metalizada, correto? Então ela já vem com estanho na placa. O componente que vocês compram, ele já vem com estanho na placa também. Então, vou até botar aqui para mostrar para vocês. O que vocês precisam para soldar uma placa SMD é basicamente um soprador térmico, né? Eu tenho um aqui, deixa eu ver se não cai, mas está aqui do lado ali, ó. Vou só levantar ele aqui para mostrar. Essa ponta aqui, né? Tipo um secador de cabelo nervoso, né? Então, o teu único desafio para soldar componente mais simples, tá, gente? Mas assim, o teu único desafio seria alinhar o componente em cima da placa, né? Tem que botar cola na tua placa, e aí tu botar os componentes e depois tu aquecer, porque na hora de tu aquecer ele funde, mas tem que estar na posição certinha. Então, o stencil ali é uma tela de aço inox, já com o tamanho certinho da cola de cada componente. Então, se tu fizer uma placa SMD com eles ali, ele já te manda uma placa com estanho, e se tu, por mais $5 tu tem esse stencil, aí cada placa tu coloca ela em cima, passa a cola, né, como se fosse uma estampagem de camiseta, tira, põe o componente, ele vai secar a cola, depois tu só aquece e solda tudo. Até o processo de soldagem é mais simples, tá? Então eles também fazem um stencil. Eu tenho visto, se vocês procurarem JLC PCB, vocês vão ver várias pessoas fazendo resenha de que já compraram, dizendo que é muito boa. E também tem até um vídeo bem legal de um cara que visitou toda a fábrica, que mostra a fábrica gigante.
negócio chinês, assim. É um inglês, né, que fez esse vídeo. A resenha tem várias em português, tá? Mas o do vídeo do chinês é muito bom. Se eu achar uma do cara em inglês, né? Eu talvez bote aqui no link da aula, tá? Da visitação dele, fazer uma propaganda grande aqui para eles. Mas vale bastante a pena. Principalmente para projetos pequenos, assim, gente. De qualquer jeito, tem um prazo de entrega do Brasil, a gente tem que pagar aqueles R$12, né? Mas o professor Edson já fez e chegou bem rápido. Veja que a fabricação deles é em um dia, né? Então, aqui, ó, 5 placas, tão rápido quanto um dia. Né? Então, eles podem fazer em 2 dias. Tá? Professor, tem alguma empresa que já vende com já tudo soldado ou não? Eu não sei, pelo que eu estou entendendo, é que assim, essa JLC é um pool de grandes empresas, e aí ela tem também o braço dela, que é o que eu conheci antes. Tem uma mensagem aqui do Covid, ó. Ah, tá, para entregas internacionais está tendo um probleminha aí. Tá. Mas assim, ó, essa JLC ela também era ligada com uma outra empresa, pelo menos agora não tem o link, que é o fabricante de... que é um vendedor de componentes, é um dos maiores vendedores de componentes da China, tá? Isso também tem lá. E além desse vendedor de componente, agora, pelo jeito, eles têm a montagem. Então, talvez, eu nunca vi, tá? Depois vale a pena dar uma olhada com calma, mas talvez eles já façam tudo. Eu sei que eles, inclusive, tinham um editor, gente, via browser, tá? Que eles patrocinavam. Eu acho que ainda existe. Ainda existe, alguém mostrou pra nós. Esses dias eu tava procurando também para fazer placa, e eu encontrei um cara comentando sobre o editor deles. É bem interessante, eu tava dando uma olhada. Eu só não me lembro daqui acessa, mas é bem legal. Não, é bem isso aí. Tu faz, tipo, tu abre o Internet Explorer ou o Chrome, faz a tua placa pela internet e ele já gera o arquivo e já manda para eles. Né? Então é um sistema bem fechado. Talvez agora eles até estão com a montagem CMD, então talvez até ele já pegue os componentes, te dá um orçamento de componentes pelo vendedor de componentes. Né? É um negócio bem... Tipo assim, dá para fazer projetos hoje sem sair muito de casa mesmo. Tá certo, gente? A aula foi um pouquinho além hoje, mas deu para ver tudo que precisava do basicão mesmo. Agora, qualquer projeto aí que precisar, você já tem a condição de mandar, inclusive, fazer, né? Isso que eu falei do Gerber, né, gente, vale para empresas nacionais também, tá? A gente tem fabricantes em Jaraguá do Sul, em Nova Trento, a gente tem a fabricante ali no norte da ilha, né? Esqueci o nome agora, mas tem várias pessoas da Mecatrônica que, inclusive, fazem estágio lá, uma empresa que está no Sapiens Park, né? Então, vale muito a pena, vocês podem ir lá e mandar o mesmo arquivo Gerber, né, que o pessoal consegue fabricar. Esse da China, para pequenos projetos, ele tem um preço muito bom, assim, é meio difícil competir. Mas é o bom, às vezes, na etapa de protótipo. Nas aulas seguintes, então, a gente vai falar sobre específica... Agora a gente diminui um pouco o ritmo de novos conteúdos de Proteus, tá, gente? A gente vai ver o que eu lembro assim, de cabeça. A gente vai ver como criar um componente no Proteus, com detalhes, né? A gente vai ver também como fazer uma documentação correta do teu arquivo de esquemático, né? Como botar uma folha padrão de desenho mesmo, né? De documentação. E aí é basicamente simulação e tudo que vocês já viram até agora já é suficiente para o resto. De entregar de trabalho para mim, né? Quanto para o PI, quanto para a vida profissional de vocês, tá? Então eu vou deixar o vídeo lá. Aí qualquer dúvida que tiver, sempre vale a pena recorrer ao vídeo para dar uma revisada. Tá certo, gente? Show de bola. Ok, professor. Beleza. Gente, obrigado. Desculpa estender um pouquinho. Um bom final de semana para vocês, tá? Um bom descanso. Isso, a aula foi ótima. Valeu. Eduardo. Falou. As aulas voltam só na quarta, né? Agora vai ter na quarta-feira. Segunda e terça é feriado. Beleza. Quarta-feira a gente... A gente tem 5 sexta-feiras seguidas, é isso mesmo? Bom feriado. Valeu, Adriano. Um abraço. Valeu, professor. Bom Igualmente. feriado. Você também. Realmente. Tchau, tchau. Professor.